novo, a minha tropinha, trazendo pra vocês essa continuaçãozinha aqui. A gente começou recentemente, né? Mas o bom é que eu já trouxe a continuação, veja pelo lado bom. Antes da gente partir, por favor, comente, deixa o like, hype, se inscreve, que vocês não têm se inscrito. Agora, se você já fez isso, então vamos partir pra obra. E antes, essa obra tá disponível lá na Blade Toon, se você quiser ler mais capítulo, pesquise por Arquiteto de Masmorra Rank Nacional. Mas simbora pro vídeo. Dessa vez, a nossa obra começa um pouco diferente, um pouco mais pacífica, por incrível que pareça. Quer dizer, não tão pacífica assim, porque a gente tá junto com o nosso grupo de resgate. E alguém lá dentro tá dizendo que tem péssimas notícias. Os caçadores coreanos que desafiaram hoje um portal de 6 estrelas, falharam mais uma vez. Após mais um fracasso, os internautas não reagiram de uma forma muito boa, sabe? Estão mandando o grupo desistir e parar logo com essa história de caçador. O motivo é porque a Coreia não quer ser zoada pelos outros países, sabe? É tipo como se fosse time de futebol, só que você pode morrer se der mole. O Quatro Olhos ali atrás comenta que a rivalidade com o Japão já é coisa do passado. A rivalidade de hoje em dia é mais com os Estados Unidos. Mas o outro moleque diz que pode até ser, sendo com os Estados Unidos ou com o Japão não muda. O que importa é que esses malditos ainda ganham mais dinheiro do que eles. É aí que o motorista, que no caso é o nosso chefe, diz que mesmo assim, eles devem ter fé nos novatos. Não é isso, Seo Yu? O nome do nosso prota é um pouquinho complicado e diferente, eu não sei pronunciar, mas vamos dar um apelidinho maneiro pra ele. Prota. Vê se não seria perfeito pra esse maluco? Não, tô brincando. Além de chamar de prota, a gente pode chamar ele de Yu. Agora, Seo é meio estranho, não vai prestar não. Só pra contextualizar e deixar mais claro, o nosso prota, nessa equipe de emergência, tem a patente de líder do departamento de resgate. Enfim, ele diz pro seu chefe que é melhor só focar na chamada de emergência que eles estão lidando. O coroa diz que sabe, mas ele só tá falando pra confiar nos mais novos. Apenas isso, porque o moleque sempre tem que ser tão sério. Bom, a rapaziada dentro do carro começa a mudar de assunto. Ele diz que no final das contas, todas as guildas de caçadores são iguais, mas quem realmente paga o preço e aguenta toda a pressão, no caso, são eles. O prota fica meio cansado de escutar isso tudo. É a típica reclamação de um funcionário público. Mas fazer o quê? Essa é a posição deles. Existe algo chamado Agência de Caçadores. Essa é uma organização majoritariamente formada por despertados de nível intermediário. Tipo D... mais D. Não vou falar C, mas é mais ali pro D. D pra baixo, digamos assim. Nessa instituição, tem vários departamentos, como o de atleta, o de supervisão e o de resgate, que atua mais diretamente no local. Com esse sistema, quando algo dá errado dentro dos portais, são os caçadores de resgate que salvam outros civis e os próprios caçadores. No caso das guildas, tá, que o prota é do resgate, vocês já entenderam. Mas o principal papel do nosso moleque é um pouco diferente. Ele tem uma habilidade como se fosse de localizar, buscar, sabe? Agora que vocês já entenderam, vamos direto pro nosso local. O carrinho da nossa rapaziada finalmente chegou no local desejado. O capitão começa a chamar por todo mundo e manda todo mundo prestar atenção. Eles estão entrando nesse portal para resgatar os membros da guilda Epic. Todo mundo deve ficar atento para entrar e sair vivo. Não é para dar mole e tomar uma sarrafada. Porém, antes deles entrarem, um velhinho aparece e fala que, meu Deus, olha para isso, eles estão trabalhando duro. Tinha que ser o querido departamento de resgate. O nosso garoto não gosta nem um pouco disso. O motivo? Esse velho tá sendo muito ousado, muito audacioso. Como é que chega assim falando com eles desse jeito? E olha que o velho falou de forma tranquila, elogiando, né? Mas calma que vocês vão entender. Ele é um executivo da guilda Overcross. Mas quem é essa guilda Overcross? Não os babacas por aí. Mas o nome desse maldito é Baek. A guilda Overcross força pequenos grupos de guildas, que no caso são seus parceiros entre aspas, a entrar em vários portais. Claro que todo mundo lá dentro acaba indo de arrasta, ou muitas vezes, pelo menos 2 se lascam. Só que isso pra Overcross não é nada. Independente do que aconteça, eles saem ganhando dinheiro. Traduzindo, esse aí é um velho cuzão, responsável por incontáveis chamadas de emergência. O prota empurrando o seu líder, que eu já nem sei se é o líder mesmo, já diz que eles estão com pressa. Então, com licença, senhor babacão. Ele não chama o velho de babaca bem alto, né, pro velho não escutar, mas mesmo assim é um babacão. Olha, o miserável ainda fala que a guilda dele pode ajudar com assistência e ainda pergunta se o prota tem certeza que não precisa. Tipo assim, o problema é deles, eles chamam a equipe de resgate e ainda se oferece a ajudar. Olha só que maluquice. Só que como o prota sabe que eles estão fazendo isso tudo pra ganhar reputação, ele diz que sua equipe dá conta do trabalho. O velho fala que se esse for o caso, então tudo bem. Na verdade, é uma pena. Uma pena pra esse velho maldito, né? Porque pra gente é graças a Deus. Lá dentro da masmorra, a gente começa a escutar alguém falando pra pessoa não partir. É pra ficar ali. Aguente firme. Ela já enviou o sinal de emergência. O time de resgate vai chegar a qualquer momento. O problema é que do lado dela, oh meu Deus do céu. Tipo assim, digamos que ela não tá num local muito pacífico, sabe? Ela fala pro cara resistir e não morrer, mas quem tá indo de base é ela. A criatura maldita já tá vindo com mãozão pra dar um fim na garota. Mas claro que isso é só pra dar um clímax no início da nossa obra. Realmente, a equipe de resgate tava chegando. O nosso prota consegue cortar a criatura antes
antes que ele consiga agarrar a garota. Não, e é engraçado, reparando agora desse ângulo daqui, que ela tá falando pro cara não partir, sendo que o cara já tá partido na metade. Me diga só, como é que um cara desse vai sobreviver numa situação assim? Eu acho que na verdade ela só ficou traumatizada, sabe? Porque a única que tá viva ali mesmo é ela, porque de resto, meu amigo, já foi todo mundo de base. O prota diz pra garota não entrar em pânico. O resgate chegou. Olha que herói. Eu acho que o nosso garoto tá carente querendo arrumar uma namorada, porque pra chegar desse jeito aí... Enfim, o capitão grita pelo nosso prota. Ele diz que os gols apareceram pelo mesmo caminho que eles vieram. É bom, moleque, achar outro caminho pra eles darem um fora dali. Bom, escutando seu capitão, o protinha começa a ativar o seu poder. O moleque ativa a sua habilidade de onda silenciosa. Com essa habilidade, basicamente, o prota começa a varrer toda a masmorra. Pra ser mais preciso, o moleque até parece um morcego. Ele tenta focar nos sons, na vibração, como se estivesse mapeando tudo através de ondas sonoras. Não, na verdade, o prota confirma isso pra gente. Ele mapeou toda a estrutura da masmorra através de ecos. E com isso, ele acha uma sala estranha. E dessa sala estranha, ele acha finalmente a saída. Ele grita pro grupo que ele finalmente achou uma rota. Vamos partir enquanto é tempo. O capitão diz que esse é meu garoto. Bom, pra eles partirem de uma vez, ele acaba pegando a garota e jogando ela nas suas costas. É claro que ela não entende muito bem o que tá acontecendo, mas pô, imagina só essa garota canelando. Deve ser uma lentidão absurda. Enfim, vambora cambada que os monstros estão vindo logo atrás. No meio do caminho, a garota diz que sabe que não tá em posição de reclamar, mas ele tem certeza que esse aqui é o caminho, pelo menos o caminho certo. O capitão diz que o buscador dele pode até ser um rank D, mas as suas habilidades são de mais alto nível nesse país. Então ela não precisa se preocupar. Na verdade, é isso que o capitão disse com tanta confiança. Mas depois ele começa a pensar se essa confiança não tá meio errada. Ele grita pelo moleque, perguntando se realmente esse é o caminho. Isso não tá fazendo sentido. Tem cada vez mais desses gols. Se continuar assim, eles não vão aguentar por muito tempo. Até a garota que era pra ser resgatada, agora tá lutando também. O prota sabe que tem alguma coisa de errado, mas definitivamente esse é o caminho da saída. Só que o problema é que os gols também sabem disso. O real problema é que provavelmente eles estão sendo controlados por um necromante. Ativando a sua habilidade de sexto sentido, o prota diz que consegue sentir os olhos desse maldito sobre ele. O moleque tem certeza que tem alguém por perto controlando esses gols. É aí que de repente alguém bate com um cajado no chão. Esse cajado, na verdade, ativa um círculo que pega 3 dos nossos membros. O capitão começa a perguntar o que diabos é aquilo. O prota grita que, meu amigo, você é cego? Isso é magia. Eles devem sair desse círculo imediatamente. Só que não funciona bem assim. O necromante também é bem espertinho. Sacana e achando tudo muita graça, ele também move o círculo mágico. O capitão grita pro Yu esquecer ele ali e começar a correr pra fora. Mas é aí que alguma coisa bate nas costas dele. Só que o que bateu foi o pé do prota, jogando ele pra longe do círculo. É melhor que um seja capturado do que 2 ou 3, né? O sisteminha avisa que a velocidade de movimento do nosso garoto foi restringida. Não é que ele vai ficar mais lento, é que ele realmente não vai conseguir se mover. De longe, o capitão grita pro prota esperar mais um pouco. Ele vai dar um jeito de tirar o moleque disso, mas o prota grita pro capitão nem pensar em chegar perto. Se o Lihan, que no caso é o gerente, que no caso é o capitão, não sair dali agora, vai todo mundo de ralo. A melhor alternativa é pegar todo mundo e sumir. O capitão, claro que odeia essa alternativa, mas ele também sabe que não tem o que fazer e que vai ter que seguir o conselho do prota. Ele diz pro garoto que sente muito, mas o prota responde que relaxa, meu capitão, não haja como se eu tivesse morto. O moleque não tem intenção nenhuma de morrer agora. Tá, mas por mais que ele não esteja com essa intenção, a situação também não tá muito boa pro lado dele. Ele pergunta pros monstros se eles estavam brincando com eles esse tempo todo, não estavam? Ainda mais esse tal de Caracle. No caso, Caracle é essa criatura horrível aí que vocês estão vendo, que no caso é o chefe da masmorra, também conhecido como necromante. E por incrível que pareça, o Caracle sabe falar. Ele diz pro prota que esse era o plano, brincar um pouquinho. Mas o garoto surpreendeu ele. Realmente, o moleque é muito bom em fugir. Como é que o prota conhece tão bem a planta da sua masmorra? O prota diz que bem, se a criatura deixar ele ir, talvez ele conte. Me estendendo a mão, o Caracle diz que tudo bem. A curiosidade dele é grande, mas também não tem pra que saber disso. É só transformar o garoto num gol e já era. Bom, como a gente tinha dito antes, o garoto não tem nos seus planos morrer. O pior é que a situação realmente não tá nada boa pro lado dele. O sistema mesmo avisa que ele foi amaldiçoado e a cura foi diminuída. Fora que essa maldição ainda vem com a dor insuportável. Enquanto sente isso tudo, o moleque começa a dar uma viajada. Ele pergunta se estava blefando esse tempo todo. Tipo, ele estava blefando. O moleque diz isso porque se ele tivesse pedido
pedido ajuda ao capitão, talvez tivesse conseguido sair com vida desse lugar. Mas não, ele não poderia arriscar tanto assim. No mundo existem os caçadores de guildas que só querem dinheiro. Eles nem sequer pensam em salvar vidas. Em um mundo repleto de pessoas assim, o Prota quer ser diferente. Se for pra ser parecido com alguém, por que não ser parecido com o herói que o salvou? O herói até pediu desculpas na época, porque não conseguiu salvar ninguém além dele. Mas mesmo assim, se for pra ser como alguém, ele seria igual a esse herói. Seu herói não era um guerreiro de guilda, e sim um caçador do departamento. Um caçador que protege os fracos. Por esse ideal, o garoto não pode morrer aqui. Ele não pode nem sonhar nisso, a sua vida acabou de começar. É por isso que ele decide ativar a sua habilidade de sexto sentido, e junto com ela a sinestesia. Esses dois poderes ativados em conjunto acabam se misturando e rodando toda a masmorra. O objetivo do garoto com isso é achar alguma coisa, achar algo que ele possa usar. Qualquer coisa que seja pra tirar ele dessa situação. E vocês acreditam que o safado realmente acha alguma coisa? Um monumento brilhante. Ele não sabe exatamente porque esse aí é o único que brilha, mas, bom, pelo menos ele achou alguma coisa. O Mano Sistema aparece mais uma vez por Prota. Ele avisa que o garoto acessou registro relacionado a uma classe oculta. Rapaz, vendo isso, o moleque não entende muito bem como é assim uma classe oculta. Quem não tá nem um pouco aí para isso é o Necromante. Ele diz que vai dar um fim no Prota agora mesmo. O garoto já demorou demais. Ele manda os seus Ghouls avançarem na direção do garoto. Mas aí, né, na teoria era pra ser o fim. As criaturas estão entrando no círculo, o Prota tá preso. Não tem como fazer alguma coisa, né? Mas é aí que o nosso Mano Sistema, como todo Mano Sistema possível, vai dar uma moral pro Prota. Ele pergunta se o garoto por algum acaso quer trocar de classe. Essa classe oculta que ele iria desbloquear seria Arquiteto de Masmorra. O moleque olha pra telinha azul e pergunta: como é, meu amigo? Bom, vendo a criatura já no seu encalço e já preparando aquele socão bem dado no rosto dele, o moleque percebe que não tem nada a perder. Mas antes de tomar um socão na cara, ele diz pro sistema que aceita. Ele aceita, pelo amor de Deus, tira ele dali. O sisteminha fala que, opa, era isso que ele tava querendo escutar. Pra acabar com essa agonia do Prota, a missão de tutorial vai começar a partir de agora. É aí que literalmente toda a masmorra começa a mudar. Alguns blocos sobem, outros descem, enfim, ela começa a literalmente mudar por completo. Mas sabe quem não gosta nem um pouquinho dessa bagunça toda? Pois é, o Mano Necromante que tá perguntando o que diabos tá acontecendo com a masmorra dele. Essa habilidade da masmorra nem ele conhecia. E pior, cadê aquele merdinha? Opa, tá falando do nosso Prota? O nosso Prota tá num lugar um pouquinho diferente. Dando uma olhada no perfil do garoto, a gente vê que ele já tá no nível 10, ou quer dizer, ainda tá no nível 10. Só que agora, a classe dele é nenhuma. Ele não tem a classe de antes e ainda não tem a classe de agora. O garoto, mexendo na tela do sistema, percebe que a sua antiga classe, que no caso era Observador, se foi. Será que ele realmente teve um segundo despertar? Tá, beleza. Então ele teve um segundo despertar. Mas que lugar é aquele? Será que ele realmente entrou numa zona de tutorial? Bom, a telinha aparece mais uma vez. Ela diz que o Protinha tem uma missão para conseguir mudar de classe. Ele pode usar as funções do mapa para eliminar 20 Ghouls. Esses Ghouls se infiltraram no labirinto. O garoto, para fazer isso, tem 24 horas. A recompensa? Claro, mudança de classe para classe de Arquiteto de Masmorra. Caso ele fale, a missão só vai ser cancelada. O Prota diz que entendeu todo o resto. Mas o que exatamente significa essas funções do mapa? Opa, foi ele usar essa palavra que algo apareceu na sua frente? É literalmente um mapa. O bom é que o garoto, observando aquilo, acha que é super fácil de ler. A habilidade dele buscar também ajudava bastante, né? Então meio que ele já tá acostumado com essa história de ler masmorra. Deu pra reparar que o ponto verde ali, no caso, seria ele. E os vermelhos no mapa são os Ghouls. O bom é que a maioria dos Ghouls estão separados, né? Não estão tão próximos assim. Aí dá pro moleque vir pegando um por um caso seja necessário. O Prota comenta que, sendo assim, ele entendeu como tudo funciona. Então agora ele vai usar o mapa pra caçar os Ghouls em menos de um dia. Que no caso seria o ideal, né? Terminar antes das 24 horas. Pode até parecer loucura pra alguns, mas pra um buscador como o Prota, isso é mais que possível. Mas certo, já falamos demais, né? Tá na hora de parar de falar e começar a agir. Vamos começar a caçada sobre esses malditos Ghouls. No meio dos corredores da masmorra de tutorial, os primeiros inimigos são avistados. Claro que o nosso moleque consegue lidar até que de forma tranquila com os monstros. Depois de algumas horas, finalmente faltam apenas 4 inimigos e 30 minutos restante. O moleque fica animado que só faltam 4. Mas também só falta meia hora, né? É bom eliminar eles de uma vez do que ficar esperando. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Quando o Prota realmente começou a enfrentar seu primeiro inimigo, o tutorial até que tava indo tudo bem. Usando os dedos dos Ghouls, ele até conseguiu uma arma. Enquanto se deslocava, o moleque ficou ativando o mapa o tempo todo, para que lidasse cuidadosamente com cada um dos seus inimigos, de forma separada, é claro. Na época, faltavam 14 inimigos e 16 horas restante. Se continuasse assim, o Prota tinha certeza que era capaz de cumprir a missão. Mas
Mas aí as horas foram passando e os inimigos até que foram descendo também. Mas o Prota ficou esperançoso, até ver o que realmente estava perseguindo ele. Graças a Deus, pelo menos diferente dos outros gols, esse cara andava sozinho. O problema é que o moleque sabia que levaria muito tempo pra eliminar aquela criatura. E pior, ele nem sabia se ia conseguir de fato. Mas ainda assim, se tiver que eliminar aquela criatura, ele precisa se livrar de todos os outros primeiro. E claro, fazer isso em pouco tempo. Escutando um rugido vindo das costas, o Prota percebe que mais um gol apareceu. Na verdade, ele até agradece, né? Porque assim ficou mais fácil. A criatura veio sozinho, poupou ele de procurar, então... isso foi excelente. Excelente, até ele viu que realmente estava vindo. O Prota pensa, maldito infeliz. Tudo bem você até trazer os outros. É preocupante? Mas trazer o chefão junto, isso aí foi putaria. Ativando seu mapa, o Prota se pergunta desde quando esses malditos estão andando junto. Ele só deixou de olhar o mapa por 1 hora, justamente porque não tinha tempo. Só que olha o que acabou acontecendo, maldição. Tá, o moleque sabe que primeiro ele precisa ficar calmo e depois bolar um plano. No caso, revisar o que ele já tinha, né? Pra começar, ele sabe que só consegue lidar com 2 gols de uma vez. É por isso que a única alternativa que ele tem é sair dali. O problema é que o moleque tá cercado, né? Pra sair dali, ele vai ter que passar pelo inimigo. Infelizmente, não importa quanto o moleque pense na alternativa, ele percebe que tá em checkmate. Por um tempo, o moleque realmente pensou que conseguiria fazer isso, mas no final das contas, esse é o limite de um caçador de rank D. Não, na verdade, essa situação já é ridícula desde o começo. Se tudo isso é um tutorial pra ser um arquiteto de masmorra, então o sistema deve agir como um tutorial. O maldito deve dar algo pra ele que ele possa trabalhar. Tipo, ajuda, meu nobre, faça alguma coisa, isso aqui não é um tutorial? Bom, antes que o sistema possa agir ou fazer qualquer coisa, o nosso moleque começa a ativar todas as suas habilidades, como onda silenciosa, sexto sentido, tudo que ele tinha disponível que não fosse da sua classe, já que ela já não existia mais, ele tava ativando. Graças a esse sexto sentido, o sistema avisa que o moleque descobriu o bloco giratório, meio que ele conectou o mapa ao sexto sentido, então acabou desbloqueando essa situação. De cara, o Prota não entende muito bem o que significa isso, e o sistema explica que basicamente ele pode usar o bloco giratório pelo mapa. Pra entender melhor essa explicação, o garoto abre na correria o mapa da masmorra, e o engraçado é que realmente é como se fosse um tutorial. O sistema tá lá falando assim pra ele, gire isso aqui, miserável, gire. Bom, tentando imitar, o Prota vem com o dedão deslizando, lá ele. O importante é que realmente acaba funcionando, a parede realmente começa a girar, e acaba prendendo os outros gols lá do outro lado. Maravilha, agora sim a situação tá começando a ficar melhor. O moleque acha a habilidade até que interessante, então pelo visto é assim que utiliza ela. Isso com certeza vai ajudar a eliminar o inimigo. Depois de eliminar os gols que estavam do seu lado da parede, o Prota começa a ativar mais uma vez a parede giratória. Os gols não são muito inteligentes, então ele não sabe exatamente o que tá acontecendo, só sabe que a parede tá girando de novo. Como eles simplesmente ignoraram esse barulho, isso deu alternativa pro Prota vir pelas costas. Maravilha. Assim fica bem mais fácil de eliminar o inimigo. Vamos concordar que a covardia é grande? Mas o inimigo é uma criatura doida da cabeça mesmo, então fazer o quê? E o interessante é que essa garra dos gols é como se tivesse veneno, e como o Prota tá usando um dedo como arma, meio que um gol envenena o outro. Tem uns inimigos que veem a situação de longe e vem desesperado doido pra pegar o Prota, mas agora que a gente tem a habilidadezinha de girar a barreira, maravilha, pra lá. Não venha com essa de vir igual um doido não, porque senão você vai parar do outro lado. E eu posso tá errado, mas eu acho que esse aí é o chefe da masmorra, né, no caso, o líder dos gols. É isso mesmo, partindo pra cima, o Prota diz que esse aí é o último, com uma certa facilidade. Ele até consegue acertar o gol. O problema é que essa criatura também não é tão fácil assim. O maldito já agarra a cabeça do Prota. Porém, o moleque não desiste. Ele começa a usar o seu poder dentro da sua arma. Mas como ele faz isso? Eu também não sei, meu capitão. Eu sei que ele tá com o dedo de um gol, estacando em outro gol, e tá usando o poder em cima dessa arma. Agora como? A gente pode questionar o processo, mas não o resultado, meu amigo. O importante é que deu bom. O sisteminha aparece falando que o tutorial foi completo. O Prota obteve a classe Arquiteto de Masmorra. Com isso, o moleque ganha 2 habilidades, Rei da Masmorra e Portal. E os gols que ele derrotou farão agora parte da sua masmorra. Bom, enquanto isso tudo tava acontecendo, a gente vai pro lado de fora da masmorra. A masmorra principal tá sem ser a masmorra de tutorial. Só que o gerente tá lá, doido pra entrar de novo. Ele grita que eles precisam resgatar o nosso garoto, mas o time diz que não dá, não tem como. Fora de ser extremamente complicado, o portal já desapareceu, então como ele pretende resgatar o Yu? Mas é aí que de repente, ali do cantinho, alguém aparece perguntando o que tá acontecendo. Por que todo mundo tá agindo tão agitado assim de novo? O pessoal não entende como é que o maldito tá aparecendo ali. Miserável, você não tava preso? O Prota diz pra deixar isso pra lá, esquece
esquece esse negócio de deixar preso, rapaz. Vamos tomar um picolézinho e depois ir lá bater o nosso ponto, que nós é carteira assinada. Tempo depois, quando já saímos do trabalho do Prota, o garoto ativa sua habilidade portal. E é literalmente um mini portal que aparece. O Prota entende que essa habilidade é uma habilidade que pode prender o oponente dentro da masmorra. Pelo visto, essa vai ser a sua habilidade principal fora do labirinto. A partir de agora, pra não confundir muito, vamos chamar a masmorra do Prota de labirinto. Assim fica mais fácil. Quando eu falar labirinto, é a masmorra do Prota. Se falar masmorra, é as outras masmorras no geral. O interessante, o legal dessa habilidade portal é que ela é uma habilidade de rank S. E o Prota não só consegue jogar gente lá dentro, do lado de fora, por essa habilidade ele também consegue enxergar como tá as coisas lá. Por exemplo, imagina só, ele larga um inimigo e consegue ficar observando daqui de fora. Mas tem um detalhezinho um pouco importante. Quando o garoto colocar um inimigo dentro da masmorra, esse inimigo por um acaso pode derrotar o chefão, que no caso não é ele. Seria aquele Rei Gol que tava antes. Só que se o inimigo derrotar o Rei Gol, ele consegue escapar da masmorra. E ainda fica mais forte por isso. Então, traduzindo, tome cuidado com quem você for jogar dentro da masmorra que não tá tão upada assim. Bom, o Prota percebe que o portal é invisível para outras pessoas. Então isso torna mais fácil prender os inimigos ali dentro. Só que para ele sobreviver contra inimigos mais fortes, no caso isso vai acontecer bastante no futuro, ele precisa encher a masmorra com monstros mais poderosos. Só que o único jeito dele encher o seu labirinto é levando inimigos lá pra dentro, eliminando eles e usando a habilidade Rei da Masmorra. No caso isso não é nada fácil. Para derrotar criaturas mais fortes do que ele, para conseguir botar dentro da sua masmorra, ele mesmo precisa ficar mais forte. Para ficar mais claro, a gente não precisa só upar a masmorra, mas sim o Prota também. A gente precisa upar. Ficou engraçado, né? Parece até que o Prota é um personagem de jogo. De repente, alguém se aproxima perguntando se o garoto tá pensando em algo. Essa daí é Yeonhee, que até pergunta pro Prota se ele gostaria de uma maçãzinha. Aceitando e pegando as maçãs, o Prota pergunta pra garota se ela tá voltando da loja. Ela diz que sim. A mãe dela mandou ela trazer essas maçãzinhas pro Prota e por algum acaso ela encontrou ele aqui sentado pensando. Vendo a quantidade anormal de maçã dentro da sacola, o Prota pergunta se tem certeza da tanta maçã assim. A garota diz que claro, relaxa. Ele sempre tem frutas sobrando em casa. Ele deve considerar isso uma demonstração de afeto da sua vizinha que já tem 5 anos do lado dele. O Prota diz que se for assim, então tudo bem. Mas a propósito, como é que tá a escola? Tudo certo por lá? A escola. A garota não sabe muito bem o que dizer. Digamos que a escola é a mesma de sempre, sabe? Enquanto eles passavam na rua, os dois começam a escutar uma gritaria. Alguém tá pedindo pra entrar em algum lugar. Rapaz, é uma mãe desesperada gritando pela filha dela. A mulher diz que a sua pequena ainda tá lá dentro do hotel, olhando pro prédio. A Yeonhee diz que aquilo ali não parece um incêndio. O Prota diz que com certeza não é. Na verdade, é uma quebra de masmorra. Quando uma masmorra é negligenciada por muito tempo, os monstros lá dentro rompem o portal e atravessam pro nosso mundo. O nosso moleque pede desculpa, mas será que ele pode pegar a maçã depois? Pelo visto, ele vai ter que trabalhar. A garota diz que claro, tudo bem, depois passa na casa dele e entrega. Mas por que isso de repente? Bom, o Prota fala que ele é um agente do departamento de resgate. Então não tem jeito, ele tem que fazer a sua parte e trabalhar. Os policiais da cidade já começam a isolar todo o local. Mas um repara que o Prota simplesmente tá atravessando sem autorização. Pra onde ele acha que tá indo? Dando a carteirada, o moleque diz que eu sou do departamento de resgate, meu amigo. Calma aí, meu campeão. O policial entende que ele é do departamento de resgate, mas vai entrar sozinho. O Prota diz que o resto da sua equipe logo tá chegando. Mas de cara ele vai entrar sozinho. Claro que o policial grita que não pode e tenta impedir. O motivo é porque tem um bando de goblins vermelhos lá dentro. É muito perigoso ir sozinho. O Prota tenta explicar que é exatamente por isso que ele tem que ir logo. Ele chegou a escutar que ainda tem uma criança no hotel. O policial diz que sim, até tem, mas mesmo assim. O Prota diz que mesmo assim nada, meu campeão. Ele tá entrando e pronto. Como a guilda de caçadores deveria estar ali primeiro e não chegou, ele vai ter que avançar. De novo, o policial pergunta se ele tem certeza de que vai entrar sozinho. E o moleque diz que vai. Mas na verdade, não se preocupa, ele não tá sozinho. Originalmente, o portal desse hotel deveria ser concluído pela guilda Hanu. Ela que é responsável pela área. As pessoas confiam nessas guildas para concluir o portal e seguem as suas vidas normalmente. É como se o portal não existisse para elas. Só que essas guildas não dão atenção para portais que não são lucrativos. E é aí que tá o problema. Como resultado, quebras de masmorra acontecem frequentemente em portais de baixo ranking. E claro, isso sempre acaba levando a uma tragédia. Para tentar entender a situação, o nosso garoto ativa o seu sexto sentido. Assim que ele identifica todos os monstros ao redor, ele manda todo mundo parar de se esconder e partir logo pra cima. Fora que ele tem algo que gostaria bastante de testar. Foi mandar vir pra cima que mais 3 apareceram de repente. Mas o Prota não se importa com isso. Na verdade, ele tá feliz. Agora finalmente vai testar sua nova habilidade. O moleque ativa o seu maldito portal. E esse portal funciona mais ou menos como se fosse um buraco negro. Ele começa a puxar todos os inimigos que estão ao redor. Os goblins
Goblins de cara, acabam não entendendo muito bem o que tá acontecendo. E sim, eles são um pouco mais inteligentes do que os Ghouls, só que isso não vai mudar muita coisa pro lado deles. Mas a quantidade de inimigo dentro do labirinto é gigantesca. Quer dizer, não é gigantesca, né? Mas que imagina que lá tem uns 30 a 40, e eles só são 3. O Prota pensa que se fosse ele de antigamente já teria eliminado as criaturas, mas agora ele é o mestre daquele labirinto, então, ele tem que botar sua habilidade em prática. O Goblin Vermelho é um monstro de primeira estrela da linhagem dos Goblins. Eles são uma espécie que se move em volta do seu líder, só que em muitos aspectos, eles também não são muito diferentes dos Goblins normais, exceto por uma coisa: um líder que, entre aspas, é absurdamente forte e esperto. O líder é bem esperto também. Repare que eles estão atraindo gol por gol e depois eliminando separadamente. Só que tem um detalhe, é claro que o Prota não vai deixar isso acontecer. O safado começa a girar as paredes do labirinto, aí os Goblins que estavam crente que iam se dar bem e eliminar mais um inimigo, acabam encontrando a paredona do Prota. Só que por mais que o Prota tenha movido a parede salvo o gol, esse tempo todo que o garoto não tava olhando, os Goblins estavam usando esse truque para eliminar alguns Goblins da masmorra. Agora o número de gols desceu de 14 para 20. O Prota sabe que é ótimo os gols estarem eliminando e caçando por ele. Porém, o garoto não pode ficar desatento, não pode ficar deixando de olhar a masmorra. Senão, esses Goblins safados vão acabar eliminando seus aliados enquanto observa. O moleque até pensa que os Goblins podem continuar com esses truques baratos. Porém, isso não vai mudar muita coisa, porque dentro da masmorra, eles saem da posição de caçador e se tornam presas. Só que enquanto vai eliminando os inimigos, o moleque também vai rodando o hotel, né? Porque ele tem que encontrar a garota e mais alguns sobreviventes. Depois de andar bastante, procurar por todos os quartos. Finalmente, o garoto acha a bendita criança, que claro, tá bastante assustada. O Prota diz pra Melequenta que ela não precisa se preocupar, ele já cuidou de tudo. Então agora, eles já estão seguros pra partir. A garota, por mais que seja nova, também é muito esperta, então pergunta se realmente o Prota eliminou todos os Goblins. O garoto diz que sim, com certeza. Mas na verdade foi de certa forma, né? Ele pegou e jogou dentro da masmorra. Mas tecnicamente, como os Ghouls que estão dentro do labirinto também pertencem a ele, podemos dizer que foi ele que eliminou. O moleque pensa que mandar os Ghouls pra dentro da sua masmorra, eu falei que ia chamar de labirinto, mas não tô chamando, né? Enfim, vocês estão entendendo. Foi uma boa jogada. À medida que o garoto foi subindo no hotel, ele reparou que a estratégia dos Goblins começaram a mudar. Os safados estavam começando a usar o seu olfato pra achar inimigos, que no caso seriam os humanos. Se por algum acaso ele não tivesse vindo rápido, a coitada da Melequenta já não estaria aqui pra contar a história. Do nada, uma notificação em vermelho aparece pro Prota. O sistema diz que 50% dos monstros defensores dentro da masmorra foram de ralo. A gente sabe que o Prota não pode ignorar isso. Pra evitar qualquer coisa de ruim, ele coloca a garota dentro do elevador e diz que tá tudo seguro dali pra baixo. Então ela pode ir direto pra sua mãe. A garota diz que tudo bem, mas e ele? O Prota diz que ainda tem que pegar alguns monstrinhos malvados que ainda estão por ali. Dispensando a garota, o Prota pensa que sabia. Esses malditos estão causando problema. Na verdade, não é só os Goblins, mas sim esse maldito Rei Goblin. Nesse ritmo, todos os seus gols vão ser caçados. Será que o moleque deve fazer aquele rei lutar contra o chefe do labirinto? Isso com certeza seria melhor do que deixar o número de gols cair ainda mais. Mas é melhor não, né? Melhor não, porque imagina só, o chefe perde. Isso seria um problema. O Rei Goblin sairia de lá e ainda sairia mais forte. Bom, nesse caso, já que o Prota tem que entrar de todo jeito pra testar algo lá dentro da masmorra, então ele mesmo deve lutar. Chegando lá dentro, o garoto fica surpreso. Ele percebe que o maldito Rei Goblin realmente acabou com o lugar. Pra isolar essa criatura maldita, o moleque começa a movimentar as paredes, trancando ele numa sala. Pô, desse jeito ele vai acabar com todo mundo. Depois de chegar mais perto da criatura, ele gira de novo a parede pra ficar sozinho com o monstrão. O moleque diz que dessa vez vai ser 1 contra 1. Chega de eliminar os seus bichinhos. Não que o Rei Goblin fosse ligar pra isso. Na hora ele já grita: humano, vou matar você. Mas é claro que vocês já entenderam que o nosso Prota não é fraco na porradaria. Ele é um buscador, mas também é um real humano das ruas. Ele sabe como esquivar, se defender e lutar. Essa fala ficou meio engraçada, né? Vocês me perdoam, me empolguei. Uma das coisas que o Prota percebe é que seu corpo ficou mais leve em comparação ao cansaço que ele sente. Isso por conta do nível que ele alcançou depois de despertar como arquiteto da masmorra. O garoto subiu algumas vezes e agora já tá no nível 24. Lembra que ele tava no 11 ou 10? Seus atributos subiram. O Yu mesmo consegue sentir essa diferença. Originalmente, ele planejava testar algumas coisas e utilizar alguns gols, mas vendo que seu nível subiu, ele acha que pode lidar com essa situação totalmente sozinho. Eu tô achando que a classe do nosso garoto, ao invés de arquiteto de masmorra, vai mudar pra assassino. Vamos concordar que ele tá quase um Son Ji-woo? O moleque tá bom demais na trocação, até conseguiu atravessar os 2 braços do Rei Goblin. Claro que o rei também não é tão fraco assim, né? Ele consegue quebrar a arma do Prota só na força bruta, e depois disso devolve o golpe indo pra cima do garoto. O Prota até
até toma a porrada, mas se defende e consegue pular pra longe. Na verdade, isso é perfeito, era isso que o garoto queria. Ele até agradece o Rei Goblin por ter sido empurrado pra trás. Mas será que depois disso o Rei Goblin consegue ainda manejar sua espada? Bom, como o velho já não consegue mais lutar e o garoto tá numa posição totalmente favorável, tá na hora de testar o seu brinquedinho novo. Sim, ele tem um brinquedinho novo. Foi caro, foi uns 2 milhões de won, mas na teoria vai valer a pena. Só que pra testar isso vai ser um problema se o Rei Goblin realmente estiver cansado. Se ele realmente é o rei da gangue, o devorador, o brabo, o imbatível, ele deve mostrar um desempenho na luta digno do seu posto. Ou não diga que ele por acaso tá com medo. Seria isso, é? Ah, rapaz, escutar essa história de medo, o Rei Goblin fica puto. Ele parte pra cima do Prota igual um biruta, falando que vai trucidar o garoto. O Prota diz que talvez um dia, talvez por outro monstro, mas não por ele, não hoje. Por mais que o grandalhão esteja puto pra caramba, é melhor ele se concentrar em segurar o brinquedinho que tá acima da sua cabeça. Um moleque pensa que um dispositivo de repulsão é indispensável dentro de uma masmorra, e ele realmente tá certo. Que masmorra seria essa se não tivesse um teto de espinho? Claro que não é toda a masmorra, mas um ponto específico já é o suficiente. O sistema avisa que a armadilha teto de espinho foi ativado, e lá se vai o Rei Goblin. Ô, coitado, só sobrou o bracinho com a espada. Depois de eliminar o seu alvo, as correntes do teto começam a subir de novo. Enquanto ela sobe, o Prota pensa que custou 20 mil ouros só pra instalar essa brincadeira. Mas as armadilhas são um ótimo investimento, e isso ele não pode negar. Se tivesse uns 10 tipos diferentes de armadilha e o garoto tivesse dinheiro, com certeza ele comprava. Eu mesmo não pensava 2 vezes. O desempenho dessa brincadeira é basicamente garantido, e o garoto sabe disso. Bom, depois de eliminar mais uma criatura de um nível até que alto, o sistema diz que o nosso garoto subiu de nível. E depois de todas as criaturas eliminadas, o garoto ainda utiliza o Rei da Masmorra e agora incorpora dentro do seu labirinto o bando de goblins. Ah, rapaz, agora vamos se retirar porque nós tá cansado, né? Lutamos bastante, batemos em todo mundo, o teto já caiu, não falta mais nada pra fechar a noite. Mas como a paz do pobre dura pouco, já tem alguém chamando pelo Prota. Ah, é o gerente, que no caso é o capitão. O Prota diz que não sabia que ele tava aqui, mas o gerente fala que já tá ali há um tempão e ainda xinga o Prota, coitado. O motivo do xingamento é porque o Prota simplesmente subiu sozinho. Ele realmente cuidou de todos os goblins vermelhos sozinhos. Olha só, o moleque tá todo rebentado, cheio de ferimento. O Prota, pra não responder nenhuma pergunta, diz que desde que ele bateu a cabeça, sabe, a memória tem ficado fraca. Ele não se lembra de muita coisa. O capitão pergunta se por acaso ele tem cara de otário. Toda vez que o Prota faz alguma cagada, ele mete que não se lembra. Todo mundo ali tá dizendo que depois que o garoto entrou, os goblins desapareceram. Então o garoto tem que falar a verdade. Foi ele, não foi? Bom, o Prota diz que talvez ele se lembre se um bife cair no prato dele, quem sabe? Um bife, uma cervejinha, seria uma maravilha agora. O gerente pergunta se ele por acaso tá de sacanagem. Antes que eles possam sair pra tomar uma cervejinha e comer uma picanha, alguém aparece perguntando se eles são do departamento de resgate. Esse aí é o gerente Kiwon, o representante da guilda Hanu. Ele pergunta pros dois se eles poderiam conversar por um tempo. E entre trancos e barrancos, o gerente até que aceita. Se curvando, o representante diz que primeiro de tudo, ele agradece sinceramente por eles terem cooperado e resolvido a quebra de masmorra. Mas pra ir direto ao ponto, a guilda Hanu prefere que eles se abstenham de dar alguma entrevista ou falar e comentar sobre esse incidente. O gerente não entende muito bem a história e pergunta como é, amigo. Pra ser mais claro, o representante fala que a guilda não quer que esse incidente se espalhe pelo público. É claro, eles vão compensar o hotel pelo estrago. O problema é, se as notícias sobre isso se espalharem, os cidadãos não ficariam mais ansiosos? Mas calma que ele não terminou. É com toda certeza que eles vão fazer uma grande e generosa doação pro departamento. Então, como colegas caçadores, ele agradeceria de coração se todos pudessem entender. O Prota entende que então é assim que eles silenciam as pessoas. O problema é que, bem, ele não tá completamente errado. Diferente do departamento de caçadores, que é composto majoritariamente pelos caçadores de rank D, as guildas de caçadores têm grande variedade, podendo chegar até mesmo a rank S. Por causa disso, as pessoas têm naturalmente mais confiança nas guildas dos caçadores, porque eles são mais fortes, é claro. E por isso, as guildas possuem ainda mais poder. Só que isso deixa as pessoas confiando ainda mais nesses idiotas. E a maneira que a guilda aproveita essa confiança é surreal. Isso deixa o Prota puto. O moleque não sabe se essa é uma realidade que lá na frente ele consegue mudar sozinho. Botando a mão no engomadinho, o Prota diz que, claro, com certeza. Um outro camarada caçador entende completamente. O garoto diz isso porque ele já não planejava fazer um grande alarde sobre esse incidente. E mesmo se fizesse, ia ser abafado pela associação de caçadores. Fora que diretamente pra ele, isso não faria bem nenhum. Entretanto, não quer dizer que o garoto vai deixar passar assim tão fácil. Ele diz pro engomadinho que não sabe quanto eles planejam doar pro departamento. Daqui pra frente, talvez eles tenham que limpar ainda mais a bagunça da guilda deles. Então ele vai ser totalmente honesto com seu colega caçador. Que tal 10 milhões de won, que seria aproximadamente 33 milhões de reais. Ele espera que seu amigo caçador e representante possa dar ao menos esse valor. Ele pode
pode fazer isso, não pode? Depois de todo esse problema, e já no dia seguinte, a gente tá no parque, junto com o Prota, relaxando pra caramba. Após lidar com essa quebra de masmorra, o moleque recebeu 2 dias de folga. Querendo ou não, ele resolveu tudo sozinho e ainda ganhou uma grana pra guilda. Guilda não, né? Departamento. Então foi uma folga merecida. O problema é que seus colegas de trabalho estão começando a olhar de um jeito estranho pro Prota. Só que não tem por que o moleque dizer alguma coisa ainda. Um segundo despertar não seria uma boa notícia, sabe? Se essa notícia se espalhasse, as coisas poderiam ficar um pouco irritantes. Por agora, a melhor decisão que o garoto faz é ficar bem manso e gerenciar a masmorra. A primeira coisa que ele precisa fazer é utilizar ouro para reparar as paredes, o chão que quebrou, né, com aquela armadilha, e fazer os monstros reaparecerem. Isso tudo vai custar pra gente 34 moedas de ouro. A moeda de ouro é uma moeda universal para os caçadores. Isso se torna mais fácil de calcular, porque aí cada masmorra não possui uma moeda diferente, e sim uma moeda universal. O problema é que para restaurar a masmorra, as coisas ainda ficam um pouco mais caras. Eu achei que era 38, mas na verdade é 53. 53 moedinhas para deixar ela novinha em folha, convertendo para won. Isso seria mais ou menos 5 milhões e meio, quase o dobro do salário mensal do Prota. Ainda assim, o garoto já juntou quase 80 moedas até agora. Ele deveria investir pelo menos esse tanto dentro da masmorra. Tá certo, agora que esse problema foi resolvido, a gente vai partir para outro detalhe da masmorra. Quer dizer, a gente ia, né? Porque alguém começa a ligar pro Prota. Uma doida que ele não entende o porquê que tá ligando pra ele no dia de folga. O moleque já avisa logo que tá de folga, é pra mulher ir direto ao ponto. A mulher diz que tanto faz. Provavelmente ele só tá aí todo folgado no parque. Isso não é aproveitar de verdade. Enfim, é até bom que ele esteja de folga. Isso significa que ele vai ter tempo suficiente pra utilizar sua habilidade de busca. Será que por algum acaso ele poderia rastrear alguém pra ela? Essa daí é Lin Zhongye, mais uma parceira do departamento de monitoramento. Lembre-se que dentro do departamento tem vários setores. O departamento de monitoramento, o de agentes e tem outro lá que eu já não lembro o nome. O que importa é que a garota tá lá, esperando a resposta do Prota, mas ela nunca vem. É aí que ela percebe que o miserável desligou. O moleque tá mais preocupado com a sua masmorra, que por acaso, será que ele realmente precisa recriar todos os monstros que estão lá dentro? Bom, se ele não recriar todos, isso querendo ou não vai reduzir o seu gasto. Fora que vai ser mais rápido se ele investir pessoalmente. Porém, enquanto o moleque pensa, de novo ele recebe mais uma ligação. Aí fica difícil de pensar no que deve fazer, né? Por toda a vida ele atende, mas diz que se ela é do departamento de monitoramento. Então como é que ela não consegue rastrear uma pessoa por conta própria? A garota diz que, por favor, ela compra comida pra ele. Uma linda e delicada senhora tá implorando. O Prota pensa, como assim, linda e delicada? Aonde esse satanás é lindo e delicado? Pra convencer o Prota, a garota diz que quando ele ficar sabendo quem é, vai querer procurar pessoalmente. O Prota fica puto, mas ainda fica um pouco curioso. Ele pergunta quem é essa bendita pessoa. A doida diz que é um tal de Kang Tai-san. Esse nome deixa o Prota parado. Realmente ele fica parado sem falar nada. Qual foi, Prota? Diz alguma coisa? O gato comeu tua língua? Esse cara é tão importante assim? O Prota diz que, sinceramente, ele gostaria de ver essa pessoa pelo menos uma vez, se é alguém do calibre dele. Então, usando a sua habilidade, ele vai achá-lo rapidinho. Eu só não entendo. Peraí, o Prota não perdeu o buscar? Será que só com o sexto sentido e mais as outras habilidades ele consegue rastrear o cara? Bom, fica a pergunta. Algumas horinhas depois, a gente vê os velhos jogando aquele jogo coreano, japonês, chinês, sei lá. Aquele jogo todo complicado que a gente não consegue jogar. O Prota fica lá, só observando as jogadas. Mas os velhos estão tudo puto um com o outro, porque um ganha e o outro só perde. Enquanto isso, o moleque tá lá percebendo que podia sentir isso de longe. Mas chegando perto, ele percebe que não é brincadeira. A aura do véi, meu amigo, é potente. Com uma hora dessa, esse maldito se destaca mesmo de longe, mas deixando a aura dele de lado. Será que realmente é esse cara? Ele parece bem diferente do que o Prota imaginou. Mas o outro velho que tá ali jogando pergunta por qual motivo o Prota tá ali parado. Por algum acaso ele sabe jogar Jang? O Prota diz que, sabe um pouquinho. O velhinho então pergunta o que ele deve fazer pra derrotar aquele outro velho. O Prota diz que se for pra dar algum conselho, ele acha que o velho deveria mover o cavalo primeiro. Mas é aí que de repente seu sexto sentido ativa. E o moleque vê que algo tá passando perto do seu rosto. Ai, imagina se esse moleque não desvia ou lapada seca ele ia tomar na cabeça. Os velhinhos vão até lá pra ver que diabos aconteceu. O que é aquilo? Oxe, rapaz, é uma peça do jogo? O coroinha que o Prota tá procurando diz que vai falar só uma vez pra ele. Ele pode até ignorar que o garoto se aproximou dele com segundas intenções. Só que antes do velho terminar de falar, o Prota percebe que... não tem dúvidas. É ele. Um dos únicos classe S da Coreia. Esse velho é conhecido por ser um caçador que transforma tudo que tem nas mãos em arma. O velho termina de falar que não vai ignorar se o garoto der outro palpite no seu jogo. Se fosse um palpite bom, talvez ele até ficaria calado, mas um palpite inútil? Não, ele não vai tolerar. A sorte do Prota que tempos atrás ele já tinha avisado onde o velho tava. E a garota finalmente aparece chamando pelo seu mestre. Na verdade, mestre eu já não sei dizer. Ela chama ele assim, mas às vezes nem é. É só forma de respeito, né? Enfim, o velho pergunta se o Prota também é
do departamento de monitoramento. O garoto diz que não. Na verdade, ele é um buscador do departamento de resgate. O velho diz que ele tem até que bons movimentos para um simples guia. O prota diz que fazer o quê, né? Seu defeito é ser talentoso demais. O velho diz que até pode ser, mas ele ficaria melhor ainda se não fosse a sua língua. Enfim, sorte que a mulher aparece e pergunta o que seu mestre está fazendo ali. Ela procurou por ele por todo lugar. Ela procurou porque justamente os estagiários já estão reunidos e estão esperando por ele. O velho diz que certo, tá bom, eu vou voltar. Se virando pro prota, a garota agradece. De certa forma, ele achou uma pessoa que nem o departamento de monitoramento achou. Foi por acaso ele que o escondeu? Não, o prota diz que nada, é porque ele é altamente capacitado. Enfim, o seu trabalho já tá feito. Agora ele tá indo. Só que, por favor, ela não deve esquecer da comida que prometeu. Porém, do nada o velhinho pergunta pra onde o prota pensa que tá indo. Esse pivete arrogante achou que já tinha acabado? Ele é um caçador do departamento também. Então vai vir juntinho. O velho diz isso porque quer verificar se essa arrogância dele realmente vale a pena. Bom, é explicado pra gente que mesmo você sendo despertado, você tem uma capacidade máxima. Isso significa que não importa o quanto o Rank C se esforce, ele nunca vai deixar de ser um Rank C. Entretanto, o sisteminha não define tudo, mas ainda temos as artes marciais. Elas não podem ser medidas por meros números. Ah, rapaz, quem tá dizendo isso pra gente é o velho. É o safado que tá explicando. Ele diz que, em outras palavras, você pode ficar mais forte dependendo da sua capacidade com armas. E é por isso que eles, os caçadores do departamento, estão ali hoje. Isso pode ser pros outros, mas não pro prota. A única coisa que o garoto quer e tá pensando é em explorar a sua masmorra. Apontando a espada pra um garoto, o velho pergunta pra ele há quanto tempo ele tá fazendo o treinamento. No caso, o treinamento do velho. O garoto responde que já faz 4 meses que tá treinando. A rapaziada reconhece o moleque que tá lá na frente. Ele é um dos poucos calouros de rank B do departamento. Então, tipo assim, será que o departamento, não as guildas, o departamento, ele ainda assim tem membros de rank B? Porque rank B, querendo ou não, pô, é top 3. Ou será que ele tá só sendo treinado pelo departamento e depois vai pra alguma guilda? Pode ser isso, né? O velhinho diz que o garoto tem potencial e é por isso que ele tá ali agora. Mas se ele tem potencial, então tem que ter a capacidade de responder uma linda perguntinha. O que ele acha que é necessário pra manejar uma espada apropriadamente? Respondendo, o moleque acha que na verdade, pra você ter uma boa proficiência, você precisa ter uma força imparável e, claro, uma compreensão das suas próprias habilidades. O velho escuta isso e até que aceita. Mas então se volta pro prota, o pirralho arrogante, e pergunta pro garoto o que ele acha. O prota diz que sem pensar muito na resposta, ele acha que é a vontade de empunhar a arma. O pessoal da plateia não entende muito bem o que há com aquele garoto. O Sion, no caso o adversário, que tá do lado, parece ter dado uma resposta melhor. O velho fala que parece que o prota respondeu sem muito cuidado. Ele tem certeza dessa resposta? O garoto diz que sim, ele tem certeza. O velho diz que para uma atitude com uma expressão tão descuidada, o garoto realmente é arrogante. Entretanto, essa realmente é a resposta certa. O prota já esperava por isso. Quem não gosta muito é seu companheiro que tá ali do lado. O moleque fica puto, na verdade. Ele deu uma resposta bem mais elaborada, com um significado profundo. Já a do prota foi rasa e superficial. Ele grita, chamando o mestre, perguntando como a resposta dessa pode ser a certa. Mesmo deixando de lado que ele sequer é um estagiário e tá ali, o seu aluno, infelizmente, não pode aceitar isso como resposta. O prota, que não entende nada, começa a se perguntar o porquê que o moleque tá agindo assim. Isso tudo só por causa de uma pergunta? O velho diz que esse é um lugar que qualquer um, com as qualificações certas, pode ficar. Isso é diferente do seu planejamento inicial, mas já que é assim, ele dará um outro teste para cada um deles. A única coisa que precisa ser feito é provar a resposta de cada um nesse teste. Será que eles aceitam? Imediatamente, o moleque que tá puto pra caramba aceita, mas o prota diz que não é pra ele, tá tudo bem, ele não quer não. Bom, o velho diz que se for assim, então ele não vai ter outra escolha, a não ser escolher o jovem grandão como planejado. Mas será que o prota tem certeza disso? Passar no teste significa se tornar o seu discípulo. Rapaz, aí a brincadeira muda um pouco. Ser discípulo de um rank S? A coisa ficou um pouco mais interessante. O prota sabe que além de ficar mais forte, é a chance de subir em uma posição mais alta. É aí que o velho se vira pro prota e pergunta se agora ele tá mais motivado em aceitar o desafio. Que você acha, velhinho? O moleque até confessa que, bom, não é a vontade inicial dele, né? Ele queria mesmo mexer na sua masmorra, mas não dá pra ignorar de se tornar um discípulo de um rank S, então ele aceita, meu amigo. O velho diz que o teste é simples. Os dois devem utilizar a habilidade que o velho vai passar agora pra eles. Depois disso, eles devem quebrar o máximo possível da pedra etérea. O que conseguir quebrar mais, claro, será o campeão. O prota pensa nessa maldita pedra etérea. Ela é uma pedra imbuída com poder mágico e só pode ser achada no templo. Apenas despertados poderosos conseguem quebrar de fato uma dessas. Mas o que o
velho quis dizer com passar habilidade. Bom, seja lá o que for, não importa muito. Essa é uma oportunidade que o Prota não pode perder. A posição de discípulo será dele. O velhinho se aproximando diz que a partir de agora vai passar a sua habilidade. Mas é claro, se eles não sentirem nada, devem ter em mente que serão desclassificados imediatamente. Começando a passar, o velho começa a soltar uma aura gigantesca e realmente o sistema fala que detectou a aura da espada. O problema é que para passar essa habilidade não é tão fácil assim. O Prota, coitado, mal consegue respirar. Mas é engraçado que é possível fazer isso apenas com aura. Mas será que a única coisa que ele precisa fazer é aguentar isso para receber essa habilidade? Porque, tipo, isso é tão estranho. É como se ele fosse perder a consciência a qualquer momento. Porém, ao mesmo tempo, ele consegue ver algo. Uma lança engraçada, que na verdade tá começando a se desfazer. Bom, o que importa é que a habilidade foi adquirida. O Prota conseguiu a mente serena e também materializou a lança do Rei Dragão. O velho diz que, pelo visto, pela expressão dos dois, ambos têm o que é necessário para se tornar o discípulo. Os dois podem se orgulhar disso, porque normalmente as pessoas não sentem nada, ou então desmaiam assim que sentem. Mas enfim, agora que os dois já têm o poder, quem vai se provar primeiro? Segurando uma espada gigante. Quer dizer, não tão gigante assim. O maluquinho lá raivoso diz que vai primeiro. E vocês sabem quando o cara tem uma espada grande, né? O que ele quer comparar? Sempre é pra compensar o negocinho. O imbecil diz que vai tirar do Prota qualquer motivação. É por isso que ele aceitou vir primeiro. Essa teoria do Prota, que é tudo pura força de vontade, é maluquice. Idiotice. Fora que ele é meio suspeito desde que entrou com o velho. Ele nem sabe como é que o rank D conseguiu chegar ali. E pior, conseguiu herdar a habilidade. Provavelmente é um cara que comprou o seu caminho até ali. Mas tudo bem, porque na cabeça do raivoso, a única coisa que ele precisa é se provar com a sua força. E realmente, ó, ele até dá uma porrada muito boa. A pedra, sai metade, digamos assim. Calma lá que eu também tô falando besteira, vai. Romper quase metade da pedra também é muita coisa. Agora, se virando pro Prota, o velho percebe que ele masterizou a lança do Rei Dragão. Voltando, depois de quebrar a pedra, o valentão pergunta onde o Prota pensa que vai. Por que o Júnior tá tentando roubar uma vaga de um veterano sem nenhuma tática? Ele realmente acha que vai conseguir? Mas o Prota pergunta como é que a pessoa pode viver se estiver sempre pisando em ovos. O velho fala pros dois pararem de brigar. Briguem depois, quando já estiverem sozinhos. Agora vamos logo pro teste. O Prota na verdade só retrucou, porque esse cara tava enchendo o saco dele. Até que dá pra admitir que o cara realmente é forte em termos de força bruta. No entanto, isso não é só sobre força. É um teste pra provar a própria resposta do Prota. Fora que o velho confirmou que o que ele falou tava certo. Era a resposta correta. Tudo aqui se volta sobre a vontade de empunhar uma arma. O moleque até que respondeu de forma leviana, mas ele fez isso porque a resposta realmente era certa. Mas então fica a pergunta, por que ele empunha a sua própria arma? A resposta na mente do garoto já tá clara. É pra se tornar igual àquela pessoa. A pessoa que o salvou. Ele quer que muitas pessoas sintam a mesma esperança que ele sentiu no passado. Foi esse o motivo dele ter se tornado um caçador do departamento. Só que pra chegar no seu objetivo, ele vai precisar se tornar mais forte do que agora. É por isso que ele consegue ativar a habilidade Fogo do Dragão Perfurador de Corações, graças à motivação de saber o porquê empunha uma arma. Ver aquilo deixa todo mundo surpreso. É muito poder. Até o velho confessa que por essa também não esperava. Seu adversário então começa a pensar que porcaria é essa? De onde esse miserável tira toda a força? Se aproximando do seu inimigo, o Prota até pede desculpa por isso. Parece que o Júnior vai ter que roubar a posição do seu veterano, pelo menos dessa vez. O velho diz pro Prota que armas e habilidades são meras ferramentas. Não importa que arma tenha, você deve conhecer a si mesmo. Só assim vai liberar o seu verdadeiro poder. Essa é a resposta do Prota, só que bem mais trabalhada. Mas enfim, o que importa a partir de agora é que o Prota se tornou discípulo do velho. Se tornou discípulo de um classe S. Ah, rapaz, o público vendo tanto poder assim vai à loucura. Antes eles até estavam desmerecendo o garoto, mas agora, com essa exibição não dá pra negar. Mas deixando o nosso grupinho de lado indo pra outro lugar, esse Pela Saquaí tá falando que avisou. A Yonhei que não saiu quando ele falou que era pra sair. Isso tudo vai acontecer porque ela não ouviu. Rapaz, quando esse cara souber de quem essa garota é... Tudo bem que por enquanto ela não é nada do Prota, mas eu já sei que ela vai ser namorada dele. Então não vai ter jeito, né? Eles vão bater nela, o Prota vai ficar puto e vai bater em todo mundo. Pelo visto, a gente vai ter que solar a figurante. Uma outra garota diz que como sua colega de classe, isso parte o coração dela. Ver a garota nesse estado, isso tudo por conta de um pouco de curiosidade. Ela realmente queria ajudar a outra amiga dela tanto assim, e por mais que quisesse, ela deveria pelo menos saber com quem tava lidando antes de ajudar. O que a garota vai fazer agora, que se meteu com o Jintai? Não, eu até entendo realmente, garoto. Olha, tipo assim, o que ele tava fazendo era muito errado e isso não tem explicação. Mas precisava vir dando um tapão na cara dele? Não poderia ter dado só um empurrão ou algo do tipo? Tinha que meter ele o mãozão mesmo? Agora tá aí, ó, amarrada com caba, ele doido pra te dar uma mãozada e até o Prota chegar, com certeza ele vai conseguir fazer. Esse maldito do Jintai ainda diz que é uma pena. E agora? Ela não vai ter amigos nenhum pra poder ajudá-la. Está completamente sozinha.
sozinha. A outra amiga que ela tentou defender pulou do prédio por vontade própria, bem entre aspas, e agora tá internada no hospital. E escutar isso deixa a Yeon-hee furiosa, saber como tá o estado da sua amiga, mas o Jintai não tá nem aí. Ele fala pra garota não olhar pra ele desse jeito, com esse tipo de olhar, a vontade que ele tem de bater mais ainda nela. E ó, eu avisei que ela ia tomar umas sarrafadas antes do Prota chegar, mas tá bom, vai batendo. Quando o nosso garoto chegar, eu quero ver tu bater na frente dele, seu miserável. De repente, alguém se aproxima chamando o garoto de jovem mestre. O Jintai diz que essa pessoa, pelo visto, chegou bem cedo. Esse babacão aí é um caçador de rank B, que pelo visto trabalha pra esse maldito. Bom, o babacão diz que agora eles têm que partir. E claro, a garota com certeza não vai fugir. Ele também avisa que o rank B tem que vir logo atrás. Curioso, o rank B pergunta pra onde eles estão indo. O Jintai diz que é pra um lugar vazio. É por isso que ele foi chamado. Um lugar onde eles vão poder brincar até satisfazer os seus corações. Deixando o grupo de lado, indo lá pro departamento. Alguém comenta que deve ser ótimo. O Prota se tornou um discípulo de um caçador rank S. O mestre dele até falou pra pegar a arma que quisesse. Porém, ele tem certeza que vai ficar com aquela? Essa arminha aí vai ser o suficiente? O Prota responde que com certeza. Ela é tudo o que ele precisa. Na verdade, pro garoto, aquela ali é a melhor arma que existe. O motivo é que ela é uma lança da evolução. O rank pode ser até normal, mas a habilidade dela é um pouquinho diferente. A maldita evolui pra uma forma que condiz com a vontade do usuário. Então, se o Prota quiser pra caramba eliminar alguém, adivinha, ela vai ficar forte pra caramba também. A sua parceira diz que, enfim, tanto faz. O que ela realmente não entende é porque tem tantos eventos estranhos hoje. Ela já passou do seu horário de CLT e ainda assim não conseguiu bater o ponto. O Prota diz que mais ou menos, que ela também não trabalhou isso tudo não. Até então ela só ficou olhando. Isso conta como trabalho? Bom, a partir dali é do departamento de agentes. Ela infelizmente não pode entrar. Claro que a garota fica puta com isso, mas não pode fazer o quê? Lá dentro, a gente vê uma pessoa perguntando sobre o chefe Yu. Ela diz que precisa falar com ele por um momento e depois vai embora. O guarda diz que infelizmente, civis não podem passar por ali. Se de fato for urgente, ela deveria ter ligado pra ele. Mas a mulher diz que veio pessoalmente, porque justamente ele não atende o telefone. Mas aí é que o Prota chega perguntando o que aconteceu. A mulher vem desesperada gritando por ele. E o Prota diz calma, o que houve de errado? Apertando muito firme a roupa do Prota. A mulher diz que a sua Yeon-hee, a sua não, a Yeon-hee deles, foi raptada e rastejada diretamente pra faixa amarela. Ah, rapaz, aí não dá, né? Aí vocês invocaram o capeta. O moleque já se transforma e pergunta quem foi o maldito que fez isso. Indo pra essa tal zona amarela, alguém pergunta pro Jintai se ele tem certeza que ir ali é seguro. O Jintai responde que não é seguro, mas é por isso que eles trouxeram um caçador de rank B. Isso vai além do que eles precisam, mas o motivo real pra eles estarem ali é pra ver se essa garota consegue realmente lutar contra um monstro. Realmente não, né? Porque claro, ela não consegue. É uma civil comum, mas vai ser engraçado de ver, pelo menos pra eles. O Jintai agarrando na garota pergunta se por acaso ela tá com medo. A garota não precisa se preocupar. Ele ouviu dizer que os monstros daqui são fracos, fora que ela vai lutar com a mesma convicção que tinha quando bateu nele, não vai? Se bater nos monstros com essa mesma vontade, é certo que ela ganha. A garota, desesperada, começa a correr, mas o Jintai dá a ordem para que o caçador rank B segure ela. Segure não, né? Só não deixa escapar. Na cabeça da garota, pelo que ela conhece, o idiota, ele realmente vai fazer ela lutar. É por isso que ela correu, pra achar um jeito de fugir. É claro que a garota não quer morrer, só que o maldito caçador rank B chega mais perto e bota o pé pra ela cair. A coitada vai de cara no chão, sem nem mesmo ter oportunidade de fuga. A garota começa a gritar, implorando por ajuda, perguntando se de fato tem alguém por perto. Mas a outra mulher pergunta o porquê que ela tá gritando. Só tem eles ali, quer dizer, eles e alguns monstrinhos, né? O rank B avisa pra todo mundo que tem algo vindo. Todos devem ficar atrás deles. A garota pergunta se o que tá vindo são de fato os monstros. E mesmo se for, o Jintai falou que são fracos, então tudo bem. Vixe, rapaz, eu acho que eles não são tão fracos assim não. A garota já tomou um tirambão no peito. Fora o tirambão, parece que ela tá sendo envenenada. O rank B fala pro jovem mestre que eles devem voltar imediatamente. Mas o Jintai só começa a berrar igual um bebê chorão, perguntando o que foi isso. Na verdade, eu acho que nem o caçador rank B sabe. Ah, mas elas aparecem pra gente, são Stinghawk. Um monstrinho que parece bastante uma vespa. Só que tipo assim, uma vespa bem grande, bem raivosa e um cu-ferrão muito venenoso. Já também chegando na área amarela, o Prota agradece alguém por telefone por ter atendido o seu pedido. Ele ouviu dizer que essa pessoa que tá no telefone foi quem falou pro seu chefe aonde a Yeon-hee está. Do outro lado da linha, a pessoa só diz que estava fazendo seu relatório de uma missão pessoal. Enfim, ele não sabe exatamente por que o Prota quer ir sozinho. Mas cuidado, pelo amor de Deus. Esse camarada aí é o Kang Jeong-min, do departamento de combate. Ah, Blade, mas não só tinha 3 departamentos? É, tinha, e eu não lembro desse de combate aí não. Mas
estão falando que tem, é porque tem. O Prota diz pro cara não se preocupar. De qualquer forma, esse lugar realmente parece bastante péssimo pra se viver. A Zona Amarela é uma zona isolada, onde a área saiu do controle após uma quebra de masmorra. Os monstros dessa zona não são muito fortes. O problema é que eles são bastante espertos, ou pelo menos foi isso que o Prota ouviu dizer. É isso que torna eles realmente difíceis de lidar. Apesar de o Prota ter lutado contra vários, ainda tem bastante deles. É engraçado que eles parecem ainda mais fracos do que os goblins vermelhos. O real problema é isso, a inteligência. Eles cercam, emboscam, fogem. Só que por mais que sejam muito fracos, se você não for um despertado, se torna extremamente difícil você sair dali vivo. É por isso que o garoto precisa salvar Yonrei o mais rápido possível. Só que quanto mais ele avança, mais ferrões vêm na sua direção. O garoto sempre tem que tomar cuidado para onde pisa. E sempre olhar pro alto, claro. Vira e mexe, ele bate de frente com um grupo enorme para tentar ganhar mais tempo. Ele ativa sua habilidade de portal. O problema é que as criaturas continuam correndo na direção do nosso garoto. Elas podem não perceber, mas ele tá sem tempo, sabia? Se possível, será que tem como chamar todos os monstros de uma vez para enfrentar ele? Assim, pelo menos o moleque poupa tempo. Vendo que não adianta muito, mas pelo menos um grupo já se acumulou. O garoto percebe que as criaturas têm bastante amiguinhos. Eles podem ser bastantes, mas não são nada amigáveis. Todos começam a disparar ferozmente em direção ao Prota. Depois de um tempo, o moleque manda todo mundo para dentro do portal. O problema é, a situação tá começando a ficar um pouquinho perigosa. Por enquanto tá tudo bem, mas o problema é que os monstros do labirinto estão começando a diminuir. Na verdade, já diminuiu bastante. Estão em 18 de 35. Se ele mandar mais inimigos pra lá, a masmorra vai começar a colapsar. O problema é que ainda são muitos pro moleque lidar sozinho. Nesse caso, não tem jeito. Ele vai ter que usar algo especial. Um recurso especial, digamos assim. Ele até pergunta pro inimigo se por algum acaso eles gostam de brincar com água. Eu acho que não muito, né? Já que eles voam. Mas isso é perfeito. Aí o problema já é deles. O moleque vai usar a carga de água, que é no caso, pegar o portal e jogar literalmente pra dentro da água. Pode ser uma estratégia meio primitiva, mas ainda é muito eficaz. Depois de eliminar alguns goblins vermelhos, as vespas estavam lá andando tranquilamente, até escutar um barulhinho de água. Quando foram ver, já é tarde demais, meu amigo. O que tinha de água nessa masmorra não é brincadeira. O problema é, a água também acaba atingindo seus aliados. O bom é que provavelmente os goblins sabem nadar, né? Então fica tudo mais fácil. Eles não vão morrer de afogamento. Vendo como é que ficou sua masmorra, o Prota só pensa que vai ser um saco pra reparar isso tudo. E claro, bastante caro. Era por esse motivo que ele não queria utilizar esse método. Mas até que dá pra entrar dentro da masmorra, ativar o portal e botar tudo pra fora de novo. Só que mesmo assim, o sistema ainda assim vai cobrar caro. Só pra deixar tudo sequinho, meu amigo, aí vai tempo, viu? Mas bem, agora que a missão já foi cumprida, tá na hora de seguir ao resgate. Pelo menos agora tá tudo quieto. E o rio tá seco de tanta água, oh meu Deus do céu. O moleque literalmente roubou a água inteira do lugar. Mas enfim, voltando ao grupo de babacão, todos os 4 sobreviventes estão correndo à beça. O Jintai até pergunta até quando essas criaturas vão continuar perseguindo. Fora que seu caçador é um caçador rank B. Ele não deveria ser mais útil? Não deveria acabar com esses insetos? O caçador diz que pode até ser, mas são muitos pra ele dar conta sozinho. O Jintai manda o caçador ficar calado. Ele já tá puto porque eles estão perdidos. E ainda por cima tem um caçador inútil. Como se a brincadeira já não tivesse boa o suficiente. Mais um do grupo vai de ralo. Oh, maravilha, esse aí pode ir de ralo mesmo que eu não gosto. O problema é, agora que ele foi eliminado e o caçador tá lidando com outros monstros, o que esses dois vão fazer, hein? Como é que vão se defender? Desesperado, Jintai avisa ao caçador rank B que tem mais malditos na sua frente. Só que é complicado, né? Tipo, o caçador rank B deve estar lidando com os 5 de uma vez. Como é que ele vai conseguir ajudar a tempo? O pior é que esse Jintai é um merdinha mesmo, né? Eu vou te falar, maluco, que raiva que eu tô desse garoto. O maldito pegou a futura mulher do nosso Protinho e colocou na frente dele pra ela ser picada primeiro. Bom, a sorte é que alguém acerta a criatura. A garota não consegue nem entender o que de fato aconteceu. Ela já meio que tinha aceitado a sua morte. O Jintai, por outro lado, pergunta o que é isso. Um caçador do departamento, é isso mesmo? O Prota responde que então, pelo visto, foi ele. Foi esse maldito que trouxe a sua Yonrei pra cá. A Yonrei, assim que vê o Prota, corre desesperada, coitada. O Prota, claro, abraça a garota e pergunta se ela tá bem. Até comenta que é a primeira vez que consegue ver a pequena chorar. Tudo por culpa desse maldito. Achando que tem alguma autoridade. O Jintai chama o Prota e diz que ele sabe como sair dali, não sabe? Se por algum acaso o nosso Prota tirar ele dali, o garoto tá disposto a pagar qualquer coisa. Quer dizer, qualquer coisa em dinheiro, né? Só pra deixar claro, né? Vai que o Prota pede outra coisa. Mas Yonrei fala pro Prota ignorar o garoto. Eles só devem ir embora dali e sair o quanto antes. Mas, sabe, o Prota não vai aceitar isso tão fácil. Primeiramente, ele pede desculpas à garota. E depois decide apagar ela. Mas calma, calma, não é por maldade. É porque ele tem uma coisinha pra fazer, mas pelo menos vai acabar com isso rápido. E levar a garota pra casa. O idiota do Jintai começa a perguntar o que o Prota
Prota tá fazendo? E ele responde, o que você acha? Ele tá fazendo algo que odiaria se a Yon revisse. O feioso começa a dizer que essa cambada é tudo a mesma coisa. O idiota do departamento pelo menos tem ideia de quem ele é. O Prota diz que como é um caçador do departamento, é quase impossível não reconhecer o garoto. O nome dele é Park Jintai, filho do juiz da Suprema Corte Park Bunjin. Violência na escola, roubo, dirigir sob efeito de álcool, drogas, tudo de mais ruim nesse mundo que alguém possa imaginar. O maldito cometeu vários crimes e sempre pagou pra se safar deles. O garoto diz que, e daí? O que o engraçadinho vai fazer sobre isso? Ele achou que o Prota só ia reclamar, mas na verdade, o nosso moleque já vem com um chutinho na canela. Pode parecer que não dói, mas imagina só, um super-humano chutando tua canela. Tu acha mesmo que não vai dar uma dor do cacete? O feioso na hora perde a postura. O Prota também já vem preparando o soco e diz que deve ser legal ter dinheiro pra pagar e se livrar de tudo. Mas se for esse o caso, por que o garoto também não tenta comprar ele agora? Só que quando o nosso Prota tava lá indo dar um socão, aquele maldito Rank B aparece. Vendo esse maldito, o nosso Prota comenta que pelo visto, o controle de pragas finalmente acabou. Quem gosta muito de ver o Rank B é o Jintai. Ele grita falando pro idiota do Prota que agora já tá tarde demais pra implorar por misericórdia. Esse maldito do departamento pode ir direto pro inferno com a garota. Só que eu acho que ele não esperava que o Prota fosse bom de porrada. O Rank B até tenta bater, mas o nosso Prota desvia de tudo. O moleque foi desviando, até conseguir alcançar a sua lança. Aí a situação muda um pouco, né? Ao invés de só se defender, o garoto também vai começar a atacar. O Seu avisa que até ia deixar o Rank B passar, mas que com um aviso. Porém, já que ele cruzou a linha, a situação vai se tornar um pouquinho mais complicada. O caçador Rank B começa a pensar que um caçador do departamento deveria estar por volta mais ou menos ali do Rank D. Mas então, por que diabos ele tá sendo pressionado? Se o moleque fosse o Rank B, o caçador teria reconhecido seu camarada. Então, aí fica a pergunta, esse cara realmente é um caçador do departamento? Ele realmente é um Rank D? Bom, não importa muito. Ele percebe que a arma do Prota é uma lança. Pra lidar com esse tipo de arma, no caso, seria fácil. É só você encurtar a distância. Pelo menos era isso que o Rank B pensava. O Prota já avisa que se vier pra cima afobado desse jeito, a única coisa que ele vai conseguir é um socão na cara. E meu amigo, é um soco bem dado. Esse aí tava guardado, viu? Esse aí é o que ele tava acumulando de raiva pra dar no moleque. Mas já que o Rank B entrou na frente, vai tomar ele também. Vendo seu camarada, entre aspas, caído, o Park Jintai já começa a gritar pra ele levantar. Ele não era um Rank B? Como é que é tão fraco assim? O Prota, escutando isso, fica pensando, pera, esse cara é um Rank B? As estatísticas que ele ganhou caçando aquelas vespas, será que foram o suficiente pra ele ultrapassar um Rank B? O Jintai, puto da vida, começa a pegar uma pedra, dizendo que ele é um mero caçador do departamento. Por que esse maldito tá rindo? O moleque veio com tudo, com a pedra na mão, mas o Prota só deu uma lançada e pronto, acabou a brincadeira. A porrada nem foi tão bruta assim, mas como o moleque é todo desajeitado, acaba caindo, batendo a cabeça no chão, mó confusão. Então o Prota, pra dar aquela provocada, pergunta como é a sensação. Ele nunca foi surrado assim antes, foi? As pessoas que ele atormentou todo esse tempo, com certeza sofreram muito mais que isso. O moleque tenta argumentar que é assim que o mundo funciona. Se você tem dinheiro e poder, você usa. Então, por que tá culpando ele? O Prota diz que ele tem razão. O mundo seria um lugar muito melhor, sem um merda como ele. Alguém sem esperança e sem virtude. O moleque começa a ficar preocupado e pergunta o que é que o Prota tá pensando em fazer. O Soul diz pra ele não se preocupar. Meio que o nosso Prota não tá tão confiante se consegue fazer um lixo como ele sofreu o suficiente. Mas calma lá também, né? Que pra tudo tem uma saída. A conclusão que o nosso Prota tirou é abandonar aquele lixo ali, deixar ele com as criaturas famintas. E quando eu digo famintas, é famintas mesmo. Ou então essas pragas tão com raiva, porque estão até babando. O garoto tenta começar a gritar, mandando as criaturas ficar longe. Mas não adianta muito. O primeiro já vem dando uma bocanhada direto no pescoço. Meu amigo, daí em diante é só gritaria. Isso se ele conseguiu gritar. Bom, e assim, o sequestro da Yeonhee na Zona Amarela finalmente chegou ao fim. A garota finalmente retornou pros braços da sua família. Um camarada do Prota diz que os superiores já rastrearam os oficiais que permitiram que aquele babaca passasse. Os funcionários corruptos do departamento já foram expulsos. Meio que com isso, as coisas vão ficar bem agitadas por um tempo. Enquanto aqueles oficiais estavam sendo disciplinados, a notícia se espalhou como fogo. Todo esse incidente acabou sendo resolvido com a renúncia do juiz da Suprema Corte, no caso, o pai do Jintai. Pro Prota, a vida também seguiu, não foi muito diferente. Ele voltou ao seu trabalho do cotidiano
cotidiano, mas dessa vez, claro, acompanhado do nosso mano sisteminha. Por incrível que pareça, ele ganhou uma missão de eliminação que meio que ele já fez, ou pelo menos assim, já entendeu como funciona. O seu objetivo é caçar a Vespa Rainha. Ele tem 30 dias pra fazer esse objetivo. Tipo, a Vespa ele já sabe enfrentar. O único problema vai ser a Vespa Rainha mesmo. O moleque pensa nessa tal Vespa Rainha. Deve ser bem ela que ele viu quando tava saindo da Zona Amarela. Na verdade ele não tem dúvidas. Só podia ser aquela maldita. Como é ela que protege o seu ninho? Com certeza não deve ser um alvo fácil. Mas tudo bem, porque o nosso prota vai conseguir. Pelo esse sorrisinho aí na cara, com certeza o desgraçado tem um plano. Só que por mais que ele planeje e pense num plano, o garoto sabe que tem que tomar um certo cuidado. Se às vezes os trabalhadores conseguirem romper a masmorra dele, no caso o labirinto, a rainha vai ficar ainda mais formidável, ainda mais forte. Tá, mas isso é coisa pra pensar depois. Se despedindo dos seus camaradas, ele diz que hoje vai ter que sair mais cedo. O gerente diz que tudo bem, é até bom ver ele na ativa. Mas por acaso o garoto já terminou todas as papeladas antes de sair? Pela cara do prota, com certeza ele não terminou. Mas antes que o gerente possa falar qualquer coisa, o moleque já pica a mula e vai embora. Querendo ou não, ele só tem um mês até a missão da Vespa Rainha expirar. O enxame dela com certeza vai aumentar seu território até que chegue esse dia, o que significa que o nosso prota precisa estar completamente pronto. Então vamos treinar pra caramba pra ficar forte. O mestre já começa a dizer pro garoto que ele tá atrasado, mas tá bom, dessa vez vai poder entrar com os dois lá dentro. E o prota já trocando de roupa, ele pede pro Kang Tai-san esperar um pouco. Tipo assim, só pra deixar claro, o prota realmente vai ser discípulo direto dele? O velho diz que ele não pode deixar isso subir muito a cabeça. Ainda existem 2 pessoas acima dele. Além disso, a quantidade de treinamento que o garoto tem pela frente é gigante. Um dos seus discípulos diz que tá tudo pronto. E o velho Kang Tai-san diz que muito obrigado. Esse aí que ele tá falando é o Jonsu, que provavelmente é um dos discípulos dele. Agora, quem é o outro eu já não sei. Bom, o prota passa pelo Gyeonsu e tenta dar uma cumprimentada, mas digamos que assim de vista, o garoto não gostou muito do prota. Bom, mas o prota não liga muito. Ele prefere focar no que importa. Por exemplo, isso aí é uma mandíbula de um demônio de ferro. Uma variante única, pra ser mais exato. Por sinal, uma variante única. É um monstro que você não encontra em nenhum outro lugar do mundo. É literalmente um mutante único. O Kang Tai-san até fala que essa realmente foi a coisa que quase o matou. Tipo, uma das únicas, sabe? E por isso, essa daí vai ser a primeira tarefa do prota. Pra mostrar o que de fato é a tarefa, o doido do velho começa a se upar. Ele fica todo fortão e literalmente abre a boca da criatura. Mas o pior é que o velhinho também reclama que mesmo ele sendo ele atualmente, ainda é difícil de abrir a boca dessa criatura. Tipo, ela já tá morta, mas mesmo assim dá trabalho pra fazer qualquer coisa nela. O Gyeonsu começa a bater palma, dizendo que é como esperado do seu mestre. Ele é realmente incrível. O prota, por outro lado, tá lá impressionado. E não dá nem pra contradizer ele. Realmente eu ficaria impressionado também. O maluco é um idoso, mas tá shapeado pra caramba. Tá, mas chega de falar e vamos fazer. O velhinho manda o prota tentar. O moleque começa a ficar confiante, porque agora ele tá um pouco além do nível do rank B. Ele até pode não conseguir abrir totalmente, mas pelo menos um pouco ele vai conseguir desenrolar. Na verdade, era isso que o prota pensava. O velho até comenta que, olha, isso é inesperado. Não se moveu nem um pouquinho. Se despedindo, o velho diz que esse treinamento é pra construir a força física geral do garoto. Então ele vai continuar lá, tentando abrir aquela boca até conseguir. E só pra ele saber, não vai ter próxima fase até que ele consiga abrir aquela boca. Enquanto o velho vai embora, o protinha fica lá fazendo força quase se cagando. Quem não gosta nada disso é o Gyeonsu. Ele sabia que o prota era assim. O miserável só conseguiu entrar ali porque foi favorecido por alguém. Não foi por determinação ou vontade própria ou por mérito, entende? Pra entender o porquê o moleque tá reclamando, vamos voltar um pouquinho no passado. Já fazem 2 anos que ele entrou na Associação de Artes Marciais. O moleque trabalhou mais duro do que qualquer um pra provar que era digno de ser um discípulo direto. Mas no final, quem consegue a vaga não é nem o rank B como ele, mas sim um garoto aleatório do departamento. Não importa como ele tenta enxergar essa situação, simplesmente não é justo. E pra piorar ainda mais, no dia seguinte, quando ele chegou, adivinha quem tava lá esperando por ele, falando que ele foi o segundo a chegar? Pois é, o nosso prota. O Gyeonsu comenta que o novato pelo visto chegou cedo, mas o nosso prota diz que sim, mesmo em dia de folga. Ele precisa se manter por dentro das coisas. E claro, por favor, pode falar tranquilamente com o nosso garoto. O Gyeonsu diz que o novato pode até se sentir bem com isso, mas ele por si só não se sente da mesma forma. Mas enfim, foi ele quem limpou o dojo? O prota responde que sim, parecia um pouco empoeirado. Então ele foi lá e deu uma geral. O Gyeonsu só sai andando, falando que não é pra ele fazer mais isso. Quando o garoto faz algo do tipo, parece que todo o resto é preguiçoso, já que um discípulo direto tá fazendo tarefas domésticas. O prota pergunta se realmente é necessário que exista uma hierarquia pra algo tão comum assim. Bom, ele tinha tempo livre e queria fazer algo, então limpou. Não é porque
ele é um discípulo direto, que ele tem que deixar trabalho pra outras pessoas fazerem. No final das contas, tá todo mundo ali ficando mais forte, não é? Não é isso que importa? O Gensu olha pra ele e pensa, putz, que perigo. Esse maluco é muito irritante. Pelo visto ele pegou ranço do nosso Prota mesmo não querendo. O ruim é que pelas próximas 2 semanas, o Prota veio todo santo dia tentando abrir aquela miserável boca. E ele ainda fica até tarde pra treinar. Pelo menos o Gensu, com o tempo, começou a reconhecer um pouco o garoto. Apesar dele ser um discípulo direto, o moleque nunca fez valer a sua autoridade e menosprezou o grupo. Na verdade, o garoto até que se dá bem com todo mundo. E ainda fica treinando como um completo psicopata. Só que ao invés do Gensu ficar feliz, isso deixa ele ainda mais puto. Afinal, o Prota é o tipo de pessoa que ele quer ser. E ó, de tanto treinar, finalmente a boca começa pelo menos se movimentar. O pessoal comenta que foi quase, não foi dessa vez, mas foi quase. Ó, mas tem um pouquinho de água aqui, bebe um pouco e relaxa. Ih, rapaz, eu achei que fosse um dos camaradas, mas não, é o Gensu. Ele tá falando pro Prota não exagerar tanto. O Prota acha isso um pouco engraçado, já que finalmente o Gensu deixou as formalidades de lado. Pela primeira vez, ao invés de chamar de novato, chamou o Prota pelo nome. Mas é aí que de repente os dois prestam atenção que tá vindo um barulho lá de fora. Um barulho que parece mais de buzina, pelo menos pro Prota. Só que o Gensu explica que, na verdade, aquele barulho é o barulho de mobilização da guilda Overcross. Ele ouviu falar que a Overcross estava indo pra uma masmorra próxima. Isso provavelmente vai rolar hoje. O Prota pergunta se eles vão mesmo a essa hora. E o Gensu explica que a Overcross trabalha 24/7. Digamos que eles são muito dedicados, sabe? O Prota comenta que, pelo visto, o Geon conhece bastante daquela tropa. E o Geon confirma que sim, mas o motivo é porque já trabalhou pra eles. Já no dia seguinte, a gente vê o pessoal da Overcross saindo do portal. Um deles comenta que isso foi surpreendentemente rápido. Tudo feito em um dia. E o engraçado é que a missão deles não foi nada fácil. Era capturar um orc de sangue de aço. Um dos camaradas pergunta, só por curiosidade, se de fato eles têm permissão pra caçar um monstro daquele porte. O parceiro diz que, tecnicamente, não. Porém, esse camaradinho aí alcançará no mínimo uns 12 bilhões de won no mercado. O dinheiro deles não nasce em árvore. Eles são justamente pagos, porque vendem coisas assim. Bom, o camarada pergunta se foi esse o caso. Será que esse colar tribal vale alguma coisa? Bom, se vale ou não vale, eu não sei. Mas que esse colarzinho chamou a atenção do orc... O camarada dele ainda pergunta se o garoto tá brincando. Aquilo ali é lixo, pode até jogar fora. Quem vai comprar uma porcaria dessa? E de novo, chamar aquilo de porcaria mexeu com o coraçãozinho do orc. Aquilo ali deve ser de alguma filha dele, não é possível. O grandalhão ficou muito sentido por um simples colar. Enquanto isso, lá com a equipe de resgate do departamento, o gerente tá falando pro Prota que eles já acabaram ali. Tá na hora de voltar. O nosso Prota diz que realmente, eles já acabaram, mas ele vai direto pra associação. O gerente pergunta o porquê. Poxa, eles terão um jantar em equipe. Como o Prota não vai vir? O Prota diz que infelizmente não vai poder ir no jantar. O mestre não vai estar lá hoje. Ele prometeu que ficaria de olho nos outros. Mas é aí que uma grande sirene apita. Não só a sirene, como os bips deles também. O pessoal da central fala que tá solicitando apoio de emergência pra todas as equipes. Um monstro-chefe de classe 3 estrelas que estava sendo transportado ilegalmente escapou e agora tá totalmente em fúria. E pior, o local é a Associação de Artes Marciais da Coreia. E lá na associação, os garotos estão correndo desesperados. Começam até a se perguntar de onde veio esse maldito orc. A pequenina, aquela que acompanha o Gensu, começa a ser retirada à força, mesmo não querendo ir. E o motivo é que o Gensu justamente tá lá, lutando contra o orc sozinho. E só pra deixar claro, o Gensu é basicamente o mestre daquela garota. É por isso que ela gosta tanto assim dele. Contando um pouco mais do Gensu, a gente volta pra época que ele entrou na Overcross. O moleque de cara sempre pensou que era um gênio e até justificava uma certa situação, dizendo a si mesmo que explorar subguildas era o direito natural dos mais fortes, até acontecer dele ser o mais fraco. Os malditos da Overcross deixaram o garoto pra trás. Foi aí que ele percebeu que era só uma peça descartável. Pelo menos isso foi o suficiente pra ele entender como o mundo de fato é cruel. Só que mesmo assim, o garoto não quis acreditar que o mundo tava completamente podre. Assim como o cara que salvou a vida dele, o moleque busca se tornar aquele tipo de pessoa, alguém que faz parte do departamento de resgate. O objetivo dele agora é ajudar os outros, alguém que possa fazer o mundo se tornar um lugar um pouco melhor. É por isso que ele vai lutar com esse bichão, nem que seja até a morte. Claro, infelizmente o moleque mal consegue ficar de pé, porém ele tem que aguentar. Precisa manter a criatura focado nele, nem que seja por 1 minuto. Não, 1 minuto não, nem que seja por mais 1 segundo. Quando a criatura tava prestes a dar o socão, alguma coisa o interrompe. O Protinha chegou falando pro Gyeongsu que ele já fez o suficiente. Pode deixar o resto com ele, que ele dá um jeito naquela maldita criatura. Como o garoto ativou seu poder, o sistema pergunta se ele gostaria de entrar na masmorra. E vocês acham o quê? Que ele vai lidar com aquela criatura do lado de fora? Não compensa. O garoto manteve a calma e arrastou aquela criatura maldita pra dentro da masmorra. Só que a criatura é um pouquinho mais monstruosa do que ele esperava. O moleque até
fica se perguntando como é que a Overcross conseguiu pegar uma criatura daquela. Esse tal orc de sangue de ferro realmente é forte. Ele nunca chegou a ver um monstro atravessar a parede do labirinto daquele jeito. O maldito realmente merece o título de ser chamado de orc único. Pois é mais uma variante dos orcs. O problema é que isso acaba apertando o jeito pro Prota, né? Derrotar uma criatura dessa assim sozinho vai ser muito difícil. Nesse caso, aqui vai um pequeno presente do Mano Sistema. Um moleque rodopeia as salas, abrindo espaço para todas as criaturas da masmorra atacarem em conjunto. Isso pro Prota é um pouco perfeito, porque assim, ele vai atacar assim que a criatura abrir uma brecha. Porém, eu acho que esse monstrinho não vai dar uma brecha assim tão fácil não. Com a única porrada, ele tá lavando tudo que vem pela frente. A situação na masmorra ainda tá dando pra aguentar. Perdemos alguns aliados? Perdemos. Mas ainda tem bastante pra gente dar uma brincada. Quem não gosta nada da situação é o Prota, porque ele gastou muito tempo e dinheiro pra consertar isso tudo. Prestando atenção, o moleque repara que monstros normais não vão ser o suficiente pra criar uma chance. Ele não queria utilizar isso por conta do risco, mas também não dá pra adiar, porque quanto mais ele adia, mais o monstro destrói as outras coisas, inclusive as suas criaturas aliadas. Bom, como solução, o Prota invoca seu brinquedinho maior, seu chefe da masmorra, também conhecido como Keori. É só o gol mais forte que ele tem, porém, infelizmente, a situação não fica muito boa pro Prota. Esse monstro maldito não consegue tirar o Keori de perto, mas tudo bem, também já é o suficiente. Essa é a abertura que o nosso garoto queria. O moleque consegue causar um dano terrível na criatura, mas aí a criatura causa um dano terrível no Ghost do Prota. Na verdade, esse dano foi o suficiente para derrotar o chefe. E aí o sistema já começa a acusar que o chefe da masmorra foi derrotado. E por conta da derrota do chefe da masmorra, o reaparecimento de outras criaturas no momento vai ficar indisponível. O Prota começa a entender como é que tá funcionando essa situação. Agora que o chefe da masmorra dele foi pro cafundé de Judas, ele vai ter que apelar para suas armadilhazinhas, rapaz. A primeira coisa que ele ativa é a armadilha de chuva de aço. Bom, a armadilha não serviu de muita coisa, mas pelo menos causou um pequeno dano. E claro, gerou outra abertura pro Prota vir e causar um dano maior ainda. Porém, o garoto sabe que vai precisar disso aí mais algumas vezes. Pelo menos com esse dano, o maldito monstro cai no chão. O Prota acha isso a oportunidade perfeita. Assim que se afasta, ele já ativa a armadilha de espinhos no teto e simplesmente prensa o grandalhão no chão. O moleque acumulou várias armadilhas nessa área apenas por um motivo: deitar na porrada aqueles monstros que são bem difíceis de lidar. E que bom que ele fez isso, realmente ele conseguiu. Porém, é aí que uma tela do sistema aparece. Ela dá um aviso que a durabilidade da masmorra tá em 72%. E se essa durabilidade cair pra 60%, a masmorra vai se dissolver por completo. Enquanto os goblins estão lá, todos animados com a vitória. O Prota diz que perder o chefe foi um golpe muito duro, mas o pior é que o moleque teria se lascado se não fosse por ele. De repente, o teto de espinhos começa a chacoalhar. Não é que aquele maldito orc de aço ainda tá vivo? Ok, agora ele tá 10 vezes pior e mais puto que antes. O sistema avisa o Prota que o orc tá começando a sua fase final. O Prota diz que a criatura até tem determinação, mas o miserável tá quase derrubando tudo. Agora já deve estar mais quieto lá fora. Então, pra que continuar ali dentro, né? Vamos acabar com essa brincadeirinha lá no dojo. Do lado de fora, o Gyonsu pensa que todos os estudantes já foram evacuados. Mas pra onde foi o Ryung? No caso, o Ryung é o nosso Prota. É o sobrenome dele, sabe? Eu esqueci de avisar. Bom, mas foi só o garoto falar que o portalzão do Prota apareceu. O Gyonsu não entende. Como assim? Um surto repentino no meio do ar? O que porcaria é aquela? É aí que ele vê que era o Prota saindo de lá com a criatura. E pior, a criatura tá diferente da última vez que ele viu. O Prota, coitado, nem tá conseguindo lidar tão bem assim com ela. Na verdade, eu tô errado. O Prota se pergunta o que tá acontecendo, porque ele tá começando a acompanhar a criatura. Será que é porque o monstro tá exausto? Não, provavelmente não. Na verdade, é os seus ataques que estão mais pesados que antes. Mas claro que também não é só isso. O corpo do Prota também se tornou mais forte. Querendo ou não, aquelas 2 semanas de treino não foram em vão. O moleque quase se matou? Sim, mas pelo menos valeu a pena. Pode parecer que o nosso Prota tá sendo despedaçado, mas o poder dentro dele não para de subir. Ele literalmente consegue sentir o crescimento dos seus ossos, tipo quando o velho fica grandão, sabe? Bom, não importa. O que importa é que o moleque finalmente gerou um ataque. Finalmente acertou esse maldito monstro. E dessa vez a porrada foi pra valer. Vendo que agora o monstro tá sentindo cada pancada que ele tá dando, o moleque começa a perceber que isso tá ficando divertido. Porém, perde a graça quando o monstro pega a lança, balança o Prota e joga ele 1 quilômetro de distância. E quando eu digo 1 quilômetro, claro, eu tô sendo exagerado, mas também não significa que o Prota não tenha sentido muita dor. Se recuperando e se levantando, o Prota percebe que tá vendo alguma coisa meio diferente. Porém, claro, o monstro não liga pra isso. Ele vai pra cima do moleque com tudo, ele prestando atenção ou não. Mas é aí que alguém surge. O Geon vem com tudo virado no samurai com uma espadinha. Ele diz pro Ryung que vai conseguir um pouco mais de tempo. O moleque deve aproveitar esse tempo pra pegar a sua arma. Só que esse tempo que o Geon ia conseguir, digamos que
espera 0,3 segundos. O moleque não durou nada. O prota fala que se for pra ter uma arma, ele já tá com uma, já que a guarda do monstro ficou baixa. Agora é sua vez de agir. E reparem que ele tá com algo familiar na mão. Então, pelo visto, era isso que ele tava prestando atenção. Pra lidar com um monstro pesado, você precisa de uma arma pesada. Essa arma necessariamente não precisa ser uma espada, uma lança ou algo do tipo. Pode ser simplesmente algo tão duro que seja difícil de quebrar. Lá ele, como aquela boca daquele dragão maldito, que é difícil pra caramba de abrir. O prota, que agora já tá acostumado, até que consegue abrir ela e joga lá dentro a cabeça da criatura. Quer dizer, ele jogou o negócio na cabeça da criatura, né? Não a cabeça da criatura dentro do negócio. Enfim, o que importa é que o monstro fecha aquilo rápido e com muita pressão. Então meio que não deu pro orc. Era impossível de sobreviver a isso. O mano sisteminha logo em seguida aparece falando que o prota conseguiu um item único, uma adaga demoníaca, com a vitória tendo sido garantida. O prota, claro, agradece ao dragão que não tá vivo, mas mesmo assim tem que merecer o respeito. Graças a ele, o garoto agora pode ir pro próximo passo do treinamento. Enquanto isso, quem tava lá, ó, se lascando, era o Geon. De novo, o garoto tá lá debaixo da pedra. O prota até chega pra resgatar o garoto e pede pra que ele pelo menos não durma. Deve tentar ficar acordado ao máximo. O Geon, por outro lado, começa a ter uma visão. Até acha que o prota, no caso, é aquele seu salvador. Mas é aí que tempo depois ele finalmente desperta. O Geon pergunta pro prota se foi realmente ele. Foi ele que o salvou? O prota diz que quem mais seria? Quem mais cuidaria daquele moleque todo quebrado? Agora, já acabou, então ele pode ficar tranquilo. Depois desse problemaço todo, a gente vai pro dia seguinte, lá na central do departamento. Do lado de fora do prédio tá lotado de jornalista e eles estão esperando uma pessoa em específico, o diretor da Overcross, Baek Jun-Hwan. É aquele velho palhaço que só faz besteira e sempre passa pano. Vocês se lembram dele? Então, é esse palhaço aí mesmo. Assim que o vem, os jornalistas partem pra cima. Eles pedem uma declaração sobre o incidente que aconteceu. Parando pra responder, o Baek diz que primeiro gostaria de oferecer suas sinceras desculpas a todas as vítimas. No entanto, o orc de sangue de aço é um monstro de imenso valor de pesquisa. Eles só capturaram aquela criatura porque queriam doar pro departamento. E claro, apesar dos riscos envolvidos, por enquanto ele não pode comentar mais nada, mas vai colaborar totalmente com as investigações do departamento de monitoramento. Porém, enquanto ele fala, um jornalista percebe que tá chegando outra pessoa que também foi importante. O nosso protinha Ryeok. O pior é que o prota fica meio confuso. Por que estão reconhecendo ele? E não só reconheceram, como também vieram pra cima fazendo um bocado de pergunta. Aquela que mais chama a atenção e me preocupa é que pergunta exatamente se ele é conhecido por ser um caçador rank D. Como é que ele conseguiu derrotar o orc? A sorte do nosso prota é o seu paizão, o seu parceiro e seu gerente. Ele diz que sente muito, mas dará entrevistas somente mais tarde. Mas é aí que um jornalista fala: espera, a resposta do departamento não é completamente inadequada? O departamento existe para monitorar e coordenar as grandes guildas, para prevenir esse tipo de coisa. Isso não significa que o departamento também tem uma parcialidade da culpa? Escuta isso, deixa o nosso garoto um pouco irritado. Ele pergunta que merda o cara tá falando. A sorte do maluco é o gerente, que pede pra ignorar. Senão ele ia tomar umas boas de umas porradas. O gerente diz que aquele cara provavelmente é apenas um youtuber que pega dinheiro das grandes guildas pra postar algum lixo tendencioso. Responder um babaca daquele significa você perder o jogo. Então apenas ignore. O prota percebe que os caras realmente estão jogando muito sujo. Ele pede pro gerente esperar um pouquinho, que ele vai e volta em um segundo. Chegando pra aquele babaca de novo, o nosso prota pergunta se a transmissão tá ao vivo. O Godinho baixinho diz que sim, tá, por quê? O moleque diz que é porque quer que todos escutem. É aí que o moleque grita, que eu não sei nem se eu posso falar isso. Mas, melhorando um pouco as palavras, o prota diz que é muito bom receber dinheiro pra limpar o caneco de todos ali. O caneco dos membros da grande guilda. Apontando pro Baek, ele pergunta se todos não veem que quem tá limpando sempre a cagada daquele cara é o departamento de resgate. Isso deixa todo mundo surpreso e em choque. E o prota, sem medo da morte, ainda dá uma provocada. Ele pergunta pro Baek se ele não tá certo. Não é o departamento de resgate que sempre limpa o seu rabo? Puto da vida com o prota. O gerente agarra o moleque pelo cabelo e sai correndo. Ele diz que sentem muito, mas o seu amigo tá doente. É por isso que tá delirando e falando besteira. O Baek, falando com o seu funcionário, pergunta se era ele, não era? O pirralho, que respondeu mal antes, seu funcionário diz que sim, era ele mesmo. O coroa diz que um filhote recém-nascido realmente não sabe reconhecer e temer um tigre. Mas tudo bem, seu funcionário deve cuidar disso. Ele deve acabar de qualquer jeito com aquele merdinha. No dia seguinte, justamente lá no departamento, tá tendo uma reunião falando sobre aquele youtuber que postou o vídeo no ar. Esse vídeo aí, no caso, saiu ontem, assim que foi lançado. As notícias
sobre o supervisor Ryung, no caso, o nosso prota, estão inundando todos os meios de comunicação. O gerente diz que é verdade que o garoto falou fora de hora. Porém, mesmo assim, qualquer ação disciplinar vai ser excessiva. Todo mundo sabe, as grandes guildas são realmente as culpadas ali. E é meio óbvio que esses vídeos foram encenados. Tem até vários artigos agradecendo ao prota ali. Um outro camarada diz que encenado ou não, as pessoas estão falando disso em todo canto. Então a única opção é puni-lo. Esse aí é o Ryung. É, eu sei, o nome dele é complicado e meio estranho. Ryung. Mas enfim, esse camarada é o chefe do departamento de monitoramento. O gerente diz que o castigo, na verdade, deveria ir para o Overcross, ou pelo menos para as pessoas que a gerenciam. O chefe do departamento pergunta se por algum acaso o gerente tá querendo dizer que ele é incompetente. O gerente diz que sim, pelo visto sim. Ah, isso deixa o chefe de monitoramento puto pra caramba. Ele pergunta se por algum acaso o Lihan perdeu a cabeça, mas é aí que outra pessoa diz pros dois que já chega. Essa pessoa pergunta se realmente o gerente disse que a taxa de sucesso do Ryung subiu pra 100%. O gerente diz que sim, é isso mesmo. O cara diz que então é um talento que eles não podem se dar ao luxo de perder. Mesmo que eles confiem na ajuda das grandes guildas, eles devem manter a dignidade do departamento. O chefe do monitoramento pergunta se o seu senhor tem alguma coisa em mente. O cara diz que como eles fizeram uma jogada interessante, se não podem devolver na mesma moeda, eles devem responder ao menos de acordo. Esse aí é o Park Kwang-soo, o diretor do departamento. Com isso decidido, acaba se passando mais um tempo, escutando as batidas na porta. O diretor avisa que pode entrar. Quem tá indo falar com ele, no caso, é o nosso protinha. Ele pergunta se o diretor mandou o chamar. O Park diz que sim, mandou sim. Mas primeiro o moleque deve se sentar. Digamos que tem algo importante que ele queira dizer. Se passado um tempo, os dois já estão sentados e bebendo chá. É, aquela velha e boa mania de ficar bebendo chá. O diretor inclusive pergunta como é que tá o chá pro garoto. O prota diz que tá muito bom. Daria pro diretor até abrir a sua própria cafeteria. O gerente fala que fica feliz em ouvir isso, mas perguntando só por curiosidade. Se fosse pra refazer o teste de rank, em qual rank o prota acharia que pegaria? O moleque diz que não tem certeza, mas garante que o atual dele não é. O diretor diz que entende. Realmente, ultimamente o moleque tem feito coisas que o rank D jamais conseguiria fazer. Porém, o prota também deve entender que tem sido difícil pra eles. Tem muita gente querendo descobrir alguns podres do moleque. Escutando isso, o nosso garoto começa a tentar entender aonde o diretor quer chegar. Será que o velho tá tentando dizer que guardando os seus segredos tá ajudando o garoto? Querendo ou não, esse velho safado é um mestre na política. Manteve a sua posição durante anos. O prota se lembra que o gerente falou que era pra ser humilde e falar honestamente com o diretor. E se o prota tentasse fazer joguinhos pro seu próprio benefício, acabaria só machucando ele. O garoto até seguiu os conselhos do gerente até aqui. Mas será que realmente tá tudo bem sobre falar da masmorra? É aí que o diretor fala pro prota não se preocupar. Ele não vai perguntar como é que o garoto ficou tão forte. Pelo menos não agora. O que importa mais agora é que o departamento precisa do poder do prota. Então, indo direto ao ponto, ele vai estar a partir de hoje enviando o prota pro interior. Ainda no departamento, porém, no cair da noite, o pessoal tá falando pro Park que a investigação já acabou. Agora ele tá livre pra ir. Aproveitando que tá ali no corredor junto com... Na verdade, não é o funcionário dele, é alguém do departamento. Ele pergunta o que a pessoa acha sobre o caçador Ryung. O homem responde que não sabe, como eles são de áreas diferentes. Acaba que não tem muita informação. Mas por que ele se importa tanto com alguém da equipe de resgate? O velho diz que é porque nada é mais irritante do que uma praga diante dos seus olhos. O coordenador pergunta se é esse o motivo de estarem expulsando o garoto lá pro campo. No caso do Park tá fazendo isso. Mas o Park fala pra ele tomar cuidado com as palavras. Ele apenas quer que o garoto tenha um bom tempo pra olhar pra si mesmo. O coordenador, sem entender muito bem, pergunta se os dois são próximos ou algo assim. Mas antes que ele possa responder, alguém se aproxima. Alguém não, era literalmente o nosso prota. O Park diz que por incrível que pareça, parece que o destino continua reunindo eles dois. Mas ele ouviu novas notícias durante a investigação. Pelo visto, o garoto tá sendo mandado pro interior. O prota se liga muito. Diz que o anúncio oficial ainda não saiu. Então, pelo visto, aquele diretor é bem informado. Mesmo sendo alguém de fora. Por algum acaso, tá vigiando ele ou alguma coisa assim? O velhinho não precisa se preocupar. É apenas um afastamento de 6 meses. Já já ele tá de volta. Só que esse velho maldito, na verdade, começa a rir, perguntando se realmente ele acha que é 6 meses. O garoto tá sendo muito otimista. Ele ouviu dizer que o departamento só envia aqueles de nível chefe ou superior. Ele não acha que esse é o caso dele, acha? Tá na hora do garoto encarar a realidade. Mas o prota retruca dizendo que pelo visto, nem o coordenador que tá do lado dele sabe ainda. É porque o anúncio ainda não foi dito. Pode ser engraçado, mas a partir de hoje ele foi promovido. Agora ele é um oficial sênior. Ganhou uma dupla promoção. Ah, rapaz, os dois não parecem gostar muito da notícia. O prota ainda dá uma provocada mais um pouco. Diz que pela cara dele,
Não, o velhinho não parece muito feliz. O velho, não podendo se entregar, diz que não. Claro que isso é uma ótima notícia. Ele tava apenas se perguntando se o departamento distribui promoções apenas por capricho. O Prota diz que não. Na verdade, isso significa que o departamento só tá desesperado pra conseguir pessoas talentosas. Ele sabe que irrita o velho quando as coisas não saem do jeito dele, porém, vixe, o velho nem deixa o Prota terminar. Ele já começa a ficar puto e subir a sua aura. Mas o Prota também não arrega não, rapaz. A sorte é o coordenador que tá do lado, que começa a perguntar o que os dois estão fazendo. Chamando pelo diretor Baek, ele diz que tá na hora de ir. O Baek pede desculpas. Ele acabou se distraindo. Ignorando o Prota, ele começa a ir embora dizendo que tá indo agora. O Prota diz que tudo bem, mas gostaria de um conselho. Tentar acabar com ele mudando a sua localização foi um erro. Não importa pra onde o mandem, o seu trabalho continua o mesmo. Depois de escutar isso, o diretor começa a sair mais puto ainda. Ih, rapaz, pelo visto até perdeu a linha e socou a parede. Eu acho que o Prota acabou entrando no psicológico do cara. O Baek começa a dizer que essas malditas pragas. Mas vamos deixar esse maluco de lado. É melhor voltar pra sala do diretor. Na verdade, a gente acaba voltando no tempo pra entender o que aconteceu na conversa entre o Prota e ele. O diretor diz pro Prota não se preocupar. Na superfície até parece um exílio ou um rebaixamento, mas é apenas um envio de 6 meses. Claro, o Prota precisa mostrar algum resultado enquanto estiver lá. Esse é o único jeito de impedir que aqueles idiotas cheguem até o Prota. Vendo que o moleque não tá respondendo muito e tá com a cara estranha, o diretor comenta que pelo visto ele tem algo em mente. O garoto, acordando pra vida, pede desculpa por estar meio desligado. O Ryong agradece pelo diretor ter cuidado dele. Mas o garoto tem um pedido. Como ele vai ser enviado de qualquer maneira, então seria muito bom se ele fosse enviado pra algum lugar que realmente precisasse da sua ajuda. Isso acaba deixando o diretor um pouco pensativo. Na verdade, ele nem consegue acreditar que o Prota tá dizendo isso numa situação como essa. Tempo depois, com o diretor já sozinho na sala e refletindo sobre isso, ele percebe que o Prota realmente é alguém diferente. Mas lá pro lado das salas do departamento de resgate, o pessoal da equipe tá falando que puta merda. Como é possível? O Prota foi promovido pra oficial sênior em apenas um dia. E pior que depois disso tá sendo mandado pro interior. Olhando pro gerente, o Quatro Olhos pergunta se ele sabia disso. O gerente diz que é o chefe do departamento, então é claro que sabia. Então meio que ele não é um gerente básico. Quando se diz gerente, no caso ele controla o departamento de resgate. É por isso que ele tava tão ousado com o chefe do departamento de monitoramento. Os caras estão praticamente no mesmo nível, então meio que um dá pra bater no outro. O Quatro Olhos, assustado, pergunta como é que eles vão fazer o resgate sem o Prota. O Lihan pergunta o que exatamente ele quer dizer com isso. Ué, eles vão fazer o seu trabalho como sempre. De qualquer forma, o Pirralho teve uma semana de folga antes de ir embora. O Quatro Olhos deve ligar pra ele e perguntar se ele vai pro jantar de equipe hoje à noite. Mas o Quatro Olhos responde que quem é que vem pro jantar da equipe num dia de folga? Assim que liga, o Prota diz pro Quatro Olhos que ele tá ocupado agora. É claro que o moleque pergunta o que o seu veterano tá fazendo, mas ele diz que tá fazendo umas tarefas de casa atrasada. O moleque não entende muito essa história de tarefa de casa. Isso é meio estranho. Vai deixar de ir num jantar por puras tarefas de casa? Mas o Prota responde que sim. O motivo é porque a tarefa de limpeza dele de casa é diferente. Ele até brinca dizendo que tá limpando um ninho de vespas. A única diferença é que são vespas gigantes. Mas isso aí é um detalhe que a gente não precisa contar. Mas tá bom, chega de papo. Depois ele retorna. Faltam apenas 3 dias pra missão acabar. Ele até pensou que tinha vindo rápido, mas a Cebosa conseguiu produzir rapidamente mais soldados. Tá quase com a mesma quantidade. Não, a mesma quantidade não, tá com bem mais. Mas isso não importa muito, claro, contanto que o Prota ainda consiga se mover. Seu único objetivo é eliminar a rainha. Os soldados ou os outros não precisa. Mas claro, os soldados e as operárias não vão ficar parados aguardando. Com toda certeza eles vão partir com tudo pra cima do Prota. Mas e aí que o moleque percebe que tem brinquedinhos diferentes. A rainha se esforçou dessa vez. Ela fez Super Fit. Digamos que aquelas outras são as operárias, essa daí são as soldados. É um nível acima daquela, sabe? A diferença é que eles disparam ferrões como se fossem balas. O problema é que custa muita energia criá-los. Então a rainha sempre evita. Enfim, independente disso, o garoto não pode perder mais tempo, porque senão vai ser cercado. Antes que isso aconteça, ele vai jogar todas elas pra dentro do portal. Pra conseguir continuar avançando, ele vai lidar com elas jogando todo mundo dentro da masmorra. O bom é que seu portal vai fazer todas elas perderem o equilíbrio. Assim, a sua vida vai ficar mais fácil pra chegar diretamente no ninho. Porém, de repente, elas começam a mudar alguma coisa. O Prota percebe que todas as criaturas estão começando a vir embaixo. Ele entende que elas mudaram o padrão justamente para não serem puxadas pelo portal. Com isso e com aquelas vespas soldados, o Prota tem a certeza. A rainha estava observando ele esse tempo todo. O moleque diz que se sente honrado. Ela usou toda a sua capacidade para tentar o matar. Mas enquanto estava em casa, o moleque também planejou algumas coisas. Como ele não pode fazer os monstros ressurgirem agora, a habilidade portal vai ser seu único movimento. E é basicamente isso que ele tá usando o tempo todo. Qualquer oportunidade, ele joga todo mundo dentro da masmorra. O moleque
também fica brincando de entra e sai, entra e sai. O objetivo é enfrentar um mínimo de monstros. Digamos que isso serve pra ele ganhar velocidade, sabe? Assim, ele acaba chegando mais rápido na rainha, porque ele não enfrenta nenhum monstro. Bom, depois de fazer isso mais algumas vezes, ele finalmente chega no ninho. Assim, na minha cabeça, ou pelo menos na minha teoria, você chegar no ninho é bem pior, né? Porque lá deveria ter muito mais criatura. Bom, mas pelo visto não apareceu nenhuma. O prota começa a dizer diretamente pra rainha o porquê que ela não para de se esconder e aparece logo de uma vez. Depois dessa provocada, não é que a bendita aparece? Essa rainha de vespas também é conhecida como Queen Scepter. O prota percebe que tá acontecendo algo diferente. Os feromônios da rainha estão ficando mais intensos. Provavelmente ela tá tentando chamar o resto do ninho. De repente, alguma coisa vem do céu. E na hora, sua habilidade de sexto sentido se ativa. A habilidade tava avisando que tá vindo bichão na direção dele. O prota entende que não, ela não tava chamando o resto do ninho, e sim chamando esse cara, a maior arma da rainha, uma criatura também conhecida como asas cortantes. O prota, correndo pra caramba, diz que não achou que ela realmente criaria um desse. Pelo visto, a doida realmente tá desesperada pra parar o garoto. Mas se ela criou essa coisa agora, isso significa que quando ele se for, a rainha vai estar totalmente exposta. O problema é que eu acho que essa criaturinha não parece nada fraca. O prota até pode mandar pra dentro da masmorra, mas lidar com ele vai ser bem complicado. Tentando ganhar o máximo de tempo, o moleque percebe que só falta mais um pouco pra chegar na rainha. Mas é aí que o Asas Cortante ainda consegue persegui-lo. Não faço ideia de como ele evitou o portal, mas que ele conseguiu sair do puxo, conseguiu. Percebendo que a situação não tá nada boa, o prota começa a xingar pra caramba essa criatura. O Asas Cortante simplesmente cortou seu braço pra conseguir sair do portal. Olha que maluquice. Mesmo assim, é claro, as asas dele não são brincadeira. Pra melhorar a situação, a rainha acaba também vindo pra cima. Mas não tem problema, o prota começa a invocar mais um portalzinho. Ele até diz que não importa o quanto tentem, o resultado da brincadeira não vai mudar. E parando pra pensar, pô, o prota podia usar mais esse portal, né? Você vai, pega uma parte da pessoa, corta no meio e já era. O pior eu acho que quando ele começa a invocar o portal, ele simplesmente não cancela assim do nada, né? Porque dava pra usar pra ficar fatiando o bicho. Mas enfim, não importa muito, deixa pra lá, porque eu nem sei se isso daria certo. A única coisa que eu sei é que agora o 2x1 tá dentro da masmorra. O moleque diz que isso não tava exatamente nos seus planos, mas vai servir. Querendo ou não, agora as criaturas estão no domínio dele. Mas um conselho, se ele fosse as criaturas, não se mexeria. É melhor ficar parado ali quietinha no canto. Quando ele renovou as masmorras, ele colocou uns brinquedinhos novos. Novos não, mas mais eficientes. Mas esquece, deixa pra lá. Por que mesmo ele tá falando com monstros? Será que tá ficando maluco e não tá percebendo? Bom, ativando a primeira armadilha, o moleque dispara aquela chuva de ferro. Tipo, de novo, na minha visão, ela não tá sendo muito eficiente. Os monstros são mais resistentes, então ela não causa muito dano. Fora que o Asas Cortante ainda tá parando todas elas que vêm na direção da rainha. O prota acha isso legal e até mesmo interessante, vai. A criatura não só tá protegendo a própria rainha, como o ninho também. E com um simples bater de asas. Porém, tem um detalhezinho que ele ainda não sabe. As flechas não vêm só de um lado. Ah, rapaz, deixa pra lá. Eu falei mal das flechas, mas elas são potentes pra caramba. Picotou a coitada da criatura inteira. Agora a gente vai pro 1x1. Somente a rainha e o prota. O moleque diz que avisou. Ele avisou. Nada ia mudar. Não importa o que ela fizesse. Ele lotou aquele lugar de armadilhas, justamente pra lidar com eles. Porém, agora que a maior arma dela se foi, finalmente só vai estar eles dois pra fazer a brincadeira. Mas calma, que até que não tá tão ruim assim pra rainha. É só você comentar bastante pedindo continuação. É isso, minha tropinha, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e se gostou, é claro, eu vou trazer continuação. Se quiser ler mais capítulos dessa obra, entre na Blade Toons e procure por Arquiteto de Masmorra de Rank Nacional. Mas agora que você já sabe qual é o nome da obra, já comentou, já curtiu e já hypou, eu te aguardo na próxima obra. Fui!